Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Canta com amor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Haribol, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Mata Kali, Jaya Mata Durga, Jaya Mata Kali, Jaya Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Jaya Mata Kali, Jaya Mata Durga, Jaya Mata Kali, Jaya Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah. 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 Kali Kali Mahakali,
Vale, meus amados. Gratidão pela presença de cada um que está aqui nessa noite auspiciosa de Diwali, tá bom? Eu estou muito feliz em poder compartilhar esse momento. Estou vendo aqui pessoas assim que eu nunca tinha visto nos nossos encontros aqui, o Kripa Sindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Aí, Minha gente, é uma honra a gente estar aqui com o Kripa, que ele é um devoto que está no movimento Hare Krishna há muito tempo. Sacerdote do templo do Senhor Jagannatha. Nossa, ele tem uma caminhada muito linda. Gratidão pela sua auspiciosa presença, Kripa. Que coisa linda. Obrigado, gente. Hare Krishna. Então a gente tá aqui. Tô gostando muito da escola, viu? Tô gostando muito da escola Sarasvati. Falo sempre com Karuna. Tô aprendendo muito, mas muito mesmo. Coisa que há anos que eu... Olha, deixa pra lá. Mas estou aprendendo muito com vocês aí, viu? Muito obrigado, cara. Sim. Que coisa boa! Então, aqui a gente tá, vou fazer aqui uma breve chamada para que quem não conhece já veja aqui com o nome de Andriele. É a Atma Shakti. Atma Shakti, seja bem-vinda, Gopi, sempre aqui presente. Ela que é uma terapeuta tântrica já há muito tempo e agora estudando também a Bhakti Yoga aqui, né, trazendo o Tantra devocional. Então, gratidão, Atma, pela sua auspiciosa presença. Jai Radhe. A gente também está aqui com Tulasi Puja. Tulasi Puja. Devidasi. Também é mãe da Karuna. Ela é Tulasi Puja, mas ela também é mãe da Karuna. Está lá diretamente da Bahia, Salvador, trazendo essa força maravilhosa. Gratidão, Tulasi. A gente também está aqui, a Bruna Ribeiro, ela é a Brahmani Devidasi também, terapeuta tântrica aqui em Aracaju. Gratidão, Gopi, pela sua presença auspiciosa. A gente está aqui também com a moderadora da nossa reunião, Karuna Radhika, está aqui conosco. Gratidão, Gopi, por nos ajudar. Aquela goperita que está sempre pronta a colocar o brochinho na roupa do casal, sempre disponível. A gente também está aqui com a Erivânia, que é a nossa amada Ganga Puja. Seja bem-vinda. Muito bom ter aqui. A gente também está aqui com o Govinda Adipurusha, que é o Frederico Machado. Seja bem-vindo, professor de Ashtanga Yoga também. Muito bom, por sinal. Em Maceió, assim, a pessoa mais contorcionista, assim, né? Só diz assim, que o corpo é flexível de acordo com a nossa mente, né? O quanto que a gente é flexível com a humanidade. Olha aí, aprendendo Ashtanga Yoga, você fica mais amoroso com o mundo, né? Aí tem uma coluna de Kundalini. A gente também tá aqui com o Jackson Desidério, que é o Jairan, nosso amado Jairan da Sanudassa. Aqui também em Aracaju. Gratidão pela presença. E a gente também tá aqui com a Vishnu Devidasi, também de Aracaju, a mais nova iniciada aqui da galera. Gratidão, Vaishnu. Isso, Vaishnu Devi. Que bom que você tá aqui. Então, minha gente, vamos trazer essa energia, né? Quem ainda não está relaxado, respirar consciente, trazer a mente no aqui e agora. A gente trouxe alguns mantras para que a gente já trouxesse essa conexão. Hoje é um dia extremamente auspicioso. Então, quem ainda não acendeu a sua lamparina, a sua velinha para a deusa da fortuna, traz esse material aqui para pertinho de você, que a gente hoje vai estar acendendo junto. Né? Então, assim, você já vê o seu material. Se eu tiver um incenso, mas eu não sei fazer lamparina e quero acender uma vela, tudo bem, pessoal. Fiquem, olha para Tulasi, já acendeu, arrasou. Então é isso, né? Que a gente consiga trazer hoje, assim, o nosso coração na bandeja, entregar a deusa, para que ela haja em nossa vida, para que ela traga essa prosperidade. E a gente não pode deixar de falar sobre a retrospectiva do que aconteceu até agora. A gente fez o Navaratri, né? Então, quem é que conseguiu se conectar com a deusa no Navaratri? E aí você sabe, né? Como é que você se conectou, como que a deusa Durga chegou cortando as cabeças dos nossos inimigos. E aí Mahalakshmi está trazendo a bem-aventurança.
desde quando começou o primeiro dia do Navaratri até hoje, que é o momento que a gente tá, muitas pessoas finalizando o seu Kailash também, né? Assim, professor? Isso. Na noite de Diwali, os devotos podem estar desfazendo o Kailash. Quem não desfez no 10º dia, o mais adequado é esperar essa data auspiciosa do Diwali. Então, o Diwali é um festival que traz muitas histórias. Essa riqueza de detalhes, ela enriquece assim o nosso conhecimento. Porque cada história é um conhecimento que não pode ser intelectualizado. É um conhecimento intuitivo. Por isso que é contado na forma de uma história, que é para tocar o nosso coração. Intuitivo quer dizer que vai trabalhar com as minhas emoções, com o que eu realmente consigo me identificar. E aí eu consigo curar. Então é um momento de muitas curas. Na Índia é o Ano Novo. Para muitos calendários védicos, aí a gente tem o Ano Novo. Então quer dizer que o ano começa agora? Na verdade, assim, tem vários calendários védicos. Né? E alguns começam agora, os mais antigos. A gente aqui na escola, a gente é vinculado com a tradição um pouco mais recente, de 500 e poucos anos, que é do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Ele tem um calendário mais recente. Aí só começa o ano depois, não é agora não. Mas a gente observa esse mês também como mês da Damodara, desse calendário Vaishnava. Porém, em alguns calendários, hoje é ano novo. Né? Então é uma energia de reiniciar. Os comerciantes da Índia, eles vão abrir o seu livro caixa, né, o do ano. Então ele vai iniciar aquele projeto oferecendo o livro caixa à deusa da fortuna, a deusa Mahalakshmi. Então é um período bom para a gente começar a organizar as nossas finanças. É um bom período para a gente começar a fazer um planejamento melhor de como que a gente vai investir as nossas riquezas. Porque o Navaratri, ele é o festival que dá abertura para esse momento do Diwali. O Navaratri é uma lapidação. Nas 9 noites a gente vai lapidar o nosso ego, lapidar o nosso caráter. E agora no Diwali a gente vai receber as bênçãos, receber a riqueza. Então a deusa que é adorada é a deusa Lakshmi. Alguns lugares vai ter adoração à deusa Kali, também, na Bengala, por exemplo. A Bengala é a região onde nasceu nossa escola. Lá, ao invés de se adorar a deusa Lakshmi, se dá ênfase à deusa Kali, no Diwali. Mas aí são diferentes regiões da Índia. Mesmo quando ela é adorada como Kali, ela está sendo adorada como Bhadra Kali, que é a auspiciosa, que é toda cheia de graça. Então, prosperidade e abundância. É o lema do Navaratri. É a luz da escuridão. Então, Navaratri, aliás, Diwali. Diwali é a noite mais escura do ano. Diwali é uma lua nova, é na lua nova. A gente está hoje no Trayodasi, tá? Trayodasi quer dizer o 13º dia depois da lua cheia, que a gente teve nosso último encontro. Nosso último encontro foi anunciando a lua cheia da dança da raça, nesse mês, que a gente falou um pouco sobre a batedura do oceano de leite, aonde a deusa da fortuna surgiu. Aí hoje nós vamos adentrar um pouco mais desse passatempo. A gente vai contar aqui um pouco mais aprofundado o passatempo, que naquele dia eu só dei uma pincelada. Porque esse dia de hoje está conectado com esse passatempo da batedura do oceano de leite para extrair o néctar da imortalidade, que é um acordo que os devas, os seres divinos, fizeram com os demônios. Eles tiveram que fazer uma trégua, porque a guerra estava muito terrível. Então, eles entraram num acordo. E isso significa o quê? Um acordo que a gente faz com os nossos pensamentos, com os nossos demônios, com os nossos fantasmas. Esse dia do Diwali, ele está conectado também com a oferenda de prachada, alimento espiritual aos antepassados, para purificar nossas gerações passadas. Os nossos antepassados, os falecidos da nossa família, porque eles vão ter o caminho deles iluminado por essas lamparinas que a gente deixa acesa, para iluminar o caminho da deusa da fortuna. Aí, quando a gente ilumina o caminho da deusa da fortuna, os nossos antepassados também encontram luz no seu caminho. Então, é um momento também de cura ancestral, tá bom? Aí, se eu passar aqui o slide, você passa? Não, aí é a Carona que vai passar. Por favor. Então, pessoal, vamos lá. A gente está aqui adentrando nesse estudo
né? Hoje a gente vai iniciar o nosso estudo sobre como que surgiu a deusa Lakshmi. Então aí quem tiver para anotar as coisas, fiquem atentos, que a gente saiu do Navaratri, a gente está no dia de finalização do Navaratri, recebendo as bênçãos da deusa da fortuna em nossas casas. E aí a gente agora vai compreender como que surgiu a deusa Lakshmi aqui nesse mundo, certo? Então, antes de iniciar o nosso Harikata, volta aí esse slide aí da deusa Lakshmi com o Senhor Ganesha e com a deusa Sarasvati. Então, a gente vai iniciar... Mas por quê? Por que que a gente sempre vê o Senhor Ganesha perto da deusa Lakshmi? E ainda tem a Sarasvati? O que quer dizer? Então, o Senhor Ganesha, ele traz a riqueza verdadeira, a abundância, e o Senhor Ganesha, ele também traz o conhecimento. Então, ele sempre está ao lado das deusas Sarasvati e Lakshmi. Ele é o filho de Durga, mas ele aparece sempre acompanhado das duas tias dele, né? Porque ele traz a riqueza, que é uma das esposas dele também, a deusa Siddhi. Siddhi quer dizer a perfeição da nossa prática espiritual. Então, é a nossa verdadeira riqueza, o amor divino. E ele traz também Buddhi, que é a inteligência espiritual, que aí também vem a deusa Sarasvati. Então, elas são assim representações parciais da deusa Lakshmi e da deusa Sarasvati, as esposas de Ganesha. E o seu Ganesha sempre está trazendo essa abertura. Aí, nesse primeiro slide, a gente vai invocar as bênçãos do Senhor Ganesha para ele trazer a compreensão do Navaratri. Do Diwali, me perdoe. Eu estou falando do Vamos Navaratri. lembrar do Diwali, está finalizando o Navaratri. Isso. E aí a gente vai pedir para que cada um respire fundo e cada um na sua casa vai tentar repetir o mantra de Ganesha. Eu canto e você vai repetindo cada sílaba. Respira. Olha para a imagem, trazer essa conexão, respirando pelo diafragma. Quando você puxa o ar, o seu umbigo vai lá para fora como um balão. Quando você solta o ar, você empurra o umbigo. Sente agora esse momento em conexão com a sua respiração. Canta comigo assim. Om. Om. Gam. Gam. Ganapataye. Ganapataye. Namaha. Namaha. Om. Om. Gam. Gam. Ganapataye. Ganapataye. Namaha. Namaha. Om. Om. Shrim. Shrim. Maha. Maha. Lakshmi. Lakshmi. Aye. Aye. Namaha. Namaha. Om. Om. Shrim. Shrim. Maha. Maha. Lakshmi. Lakshmi. Aye. Aye. Namaha. Namaha. Om. Om. Aim. Aim. Sarasvati. Sarasvati. Namaha. Namaha. Om. Om. Aim. Aim. Sarasvati. Sarasvati. Namaha. Namaha. Então, com as bênçãos do Senhor Ganesha, da deusa Lakshmi e da deusa Sarasvati, nós iniciamos aqui o nosso estudo do sagrado dia de Diwali. Aí você pode passar adiante, por favor, o slide. Isso. Então, aqui Satya Yuga significa era de ouro, porque o universo ele passa por 4 eras grandes que são cíclicas. A primeira é a era de ouro. Então, nas eras anteriores, o mundo era diferente do que a gente conhece hoje. Hoje a gente conhece a era de Kali, a era de ferro. E aí a gente conhece o mundo quadrado do jeitinho que é. Antes o Senhor Brahma tinha mais cabeças, tinha a 5ª cabeça que foi cortada. Aí quer dizer, a gente vivia numa 5ª dimensão, depois a gente baixou para uma 4ª. Né? Então, isso aqui, esse primeiro passatempo vai ser narrado na Era de Ouro. Então, na Era de Ouro é muitos milhares de anos atrás. E o ser humano tinha contato com os devas.
nessa época. O nosso contato agora com os seres celestiais está interrompido devido à nossa grotesca mentalidade. Né? A gente está acreditando no ferro, nas máquinas, na tecnologia. A gente não acredita no nosso poder, na nossa capacidade mental, na nossa capacidade telepática. A gente não tem essa fé. Tem fé no celular. Se eu tiver um celular, eu consigo falar com você aqui, esse aparelho aqui que está reunindo a gente, mas é a nossa telepatia. Né? Então, na era de Kali, isso tudo diminui. Então, agora, a gente vai estudar o primeiro passatempo relacionado ao Diwali, que aconteceu na Era de Ouro, que é a primeira das 4 grandes eras cíclicas. É um ciclo, como as estações do ano. Então, na Era de Ouro, aconteceu que o senhor Indra, né? Você tem Indra, você estuda aí nos Vedas que o Indra, antigamente, ele era a principal deidade na época védica, porque as pessoas faziam sacrifícios destinados a obter riquezas materiais, o favor do Deus da chuva, para ter uma boa colheita. Então, Indra é o Deus da chuva. O semideus. Assim, quando a gente fala Deus, a gente precisa entender que existem níveis de cargo. Né? Deus, quando você fala a palavra Deus, você pensa num controlador. Você pensa numa pessoa poderosa que pode tomar conta e administrar um grande poder. Então, aqueles grandes administradores cósmicos, eles são almas assim como eu e você, que devido a um alto grau de piedade nas suas vidas, alcançaram essa posição de responsabilidade com o universo. Então, Indra, ele foi colocado nessa posição devido à sua piedade anterior. Mas, veja bem, Indra recebeu tanto poder porque ele se tornou o rei dos céus. Ele é o Deus da chuva, né? Quando você diz assim, a pessoa que controla as chuvas. Então, ele é muito importante. Então, devido a esse poder, Indra se tornou inflado, com seu ego inflado. Ele se tornou altamente arrogante. Então, é isso que acontece com a gente quando a gente tem poder. A gente tem que ter cuidado quando a gente tem poder. Quando a gente trabalha com Tantra, a gente está trabalhando com poder, com riqueza. Então, poder de Kundalini. Quando você desperta a sua Kundalini, você é capaz de influenciar outras pessoas. É por isso que algumas pessoas, magia negra, trabalham com isso para ter influência em outras pessoas, para se tornarem políticos influentes, por exemplo. Então a gente tem que ter cuidado, porque Indra está trazendo esse ensinamento. Ele tinha uma boa qualificação. Indra, ele era um grande devoto, uma pessoa piedosa, mas ele foi confundido pela opulência material, pela riqueza. Então, a gente está trabalhando no Diwali com a busca pela riqueza. A deusa da fortuna, nós estamos dando as boas-vindas dela na nossa vida. Então, mas a gente precisa ter a verdadeira mentalidade, não é a ganância. A gente não pode ter a ganância. A gente tem que ter o serviço. Entender que a deusa Lakshmi, ela vem para a gente ocupar ela em serviço a Deus. Toda a nossa riqueza deve ser ocupada em serviço a Deus. E Indra esqueceu disso. Esqueceu que o cargo que ele recebeu foi para servir e não para ser servido. E aí o que aconteceu? Pode passar o slide. Aí o Indra estava muito ligado à sua opulência material, à sua riqueza, se achava muito rico. E aí um sábio, né, que chama o sábio Durvasa. Aí você vê na primeira imagem, o sábio Durvasa parece bem irritado com o Indra. Porque o sábio Durvasa é um grande guru dos semideuses. Ele sempre vem trazer o conhecimento para os semideuses. Aí um dia o sábio havia ganhado uma guirlanda e ele estava passeando no céu e aí ele encontrou com Indra. E aí quando ele encontrou com Indra, ele quis abençoar Indra. Ele quis abençoar Indra e aí ele quis abençoar o Indra e ele tirou a guirlanda que estava no pescoço dele e colocou no pescoço de Indra. Quando ele colocou no pescoço de Indra, Indra achou que aquilo não era bom. Ele não reconheceu a bênção do sábio, né? Porque era uma bênção humilde. Era uma guirlanda de flores que já tinha sido usado por ele, mas queria dizer uma grande bênção para Indra. Só que Indra menosprezou porque ele achou: eu sou muito opulento, eu sou muito rico. E esse sábio pobretão, que é um mendigo,
Ele lá tem nenhuma bênção para me dar. Aí ele tirou a guirlanda e deu para um elefante que estava ali do lado. Ele jogou para o elefante. Aí o elefante de Indra pisoteou a guirlanda. Ele pisoteou e comeu. E quando o sábio olhou, Indra deu uma risada, como que menosprezando aquela. E aí o sábio disse: Indra, você está muito inflado pelo seu ego. Você não conhece a bênção dos devotos. Você agora está menosprezando seu professor. Está menosprezando seu guru, porque você acha que agora você tem conhecimento, que você tem dinheiro, que tem poder, que é o conhecimento e o poder. Os homens mal utilizaram o conhecimento e o poder. Então Indra se tornou pobre. O sábio Durvasa deu uma bênção, uma maldição que era uma bênção. Ele disse: Indra, você agora vai se tornar pobre, para você ver, aprender. E aí ele fica pobre e não tem mais nenhum recurso. Todos os recursos financeiros do universo se tornam escassos. E aí começa uma grande guerra entre os demônios. Os demônios aproveitam esse momento e começam a atacar os devas. Aí você vê nessa outra foto uma grande batalha começando. Porque os demônios se aproveitaram daquele momento de fraqueza dos devas. Ou seja, os demônios são os nossos maus pensamentos, como a gente já aprendeu no Navaratri. Então esses maus pensamentos, eles se aproveitaram do momento da nossa arrogância. Quando a gente se tornou arrogante devido às nossas boas qualidades ou aos nossos grandes recursos financeiros e nosso poder de influenciar. Então aí começou essa grande batalha. E essa batalha acabou com mais e mais recursos. Aí você pode passar. Essa história, a gente pode encontrar ela em qual escritura, professor? Para quem quiser anotar aí a referência, né? Porque o que a gente está falando está com base nos Vedas. A gente está descrevendo aqui o passatempo do Srimad Bhagavatam, o 8º canto. É esse livro aqui. Né? É um livro grossinho, né? Ele descreve a batedura do oceano de leite. Que aqui é o oceano de leite, saindo de dentro, Deus da medicina, Ayurveda. É aquele que trouxe o Ayurveda. Daqui a pouco a gente vai falar. É essa história. Aí o que aconteceu? Os devas ficaram muito pesarosos e foram falar com o Criador do universo, pedir arrego. Aí você vê na primeira imagem o Senhor Brahma recebendo os deuses, pedindo uma orientação. Aí o Senhor Brahma orienta eles que eles devem ir até onde está o oceano de leite. Esse oceano de leite, ele está na estrela polar. A estrela polar é uma estrela que nunca sai do canto. Ela é o pivô do universo. Ela é o centro do universo. Nessa estrela polar, você vai encontrar um oceano de leite. Leite quer dizer a afeição. Então, essa afeição toda que existe dentro do nosso coração. No centro desse oceano está o Senhor Mahavishnu, Kshiro, Dakashai Vishnu, que é o Paramatma. Paramatma significa a presença de Deus no coração de todos os seres. Quer dizer que o Senhor está no oceano de leite meditando no coração de cada um de nós. Enquanto ele está lá no oceano de leite, ele está pensando na afeição que existe no coração de cada um de nós. Essa é a presença de Deus no coração. Então Deus fica no oceano de leite. Isso dentro de cada universo. Você vê aí, lá no fundo da imagem, você vê deitado na cama de serpentes o Senhor Narayana, sendo massageado pela deusa Lakshmi. A deusa Lakshmi massageando o Senhor Narayana. Dá para ver até a serpente, né? Que é a serpente que está ali, onde ele está deitado nela. É a Kundalini cósmica. Quem não conseguir ver o slide pode fixar ele para que você consiga ver maior. E aí a gente tá aqui gravando também esse material para estar depois disponibilizando para vocês. Aí o que acontece? A deusa Lakshmi, ela faz massagem. Aí no Diwali é muito comum as pessoas fazerem massagem de óleo, oleação, Abhyanga, Ayurveda. Quer dizer, esfregar o óleo no corpo com força. Você esfrega o óleo... Esquentando, né? Esquentando o corpo. Aí você faz essa massagem que tem a bênção da deusa Lakshmi durante o Diwali. Tá? As pessoas fazem massagem umas nas outras em casa. Aí a deusa Lakshmi e o Senhor Vishnu ouviram as orações dos semideuses. Aí você vê os semideuses todos reunidos pedindo a bênção, porque todo o universo estava na calamidade da escassez.
Ninguém mais tinha recurso financeiro. O conhecimento estava sendo mal usado, a riqueza estava sendo mal usada pela arrogância, e aí todo mundo ficou pobre. E aí eles foram fazer essa oração e o senhor Narayana disse assim, eu não posso fazer nada para ajudar. Agora a deusa da fortuna é a única que pode salvar o universo. Aí o senhor Narayana roga para a deusa da fortuna, que está massageando ele. Ele pede, Devi, salve o universo, veja a ofensa que Indra cometeu, mas ele está arrependido. Aí ela diz, ele deve pedir perdão ao sábio Durvassa. E aí eles devem bater o oceano de leite e eu aparecerei no universo material. Porque ela estava no mundo espiritual. Não quer dizer que a deusa da fortuna, quando nasce do oceano, ela começou a existir. Ela já existia no plano transcendental. Ela vai aparecer aqui para salvar o mundo da escassez. Então, peraí. Vamos entender. Ela disse que só vai ajudar ele depois que ele pediu perdão, né? Isso aí é a ofensa do elefante louco. Veja bem, a ofensa do elefante louco é a única coisa que pode destruir a nossa vida espiritual. É o que o Indra fez. Ele desrespeitou os devotos. Ele desrespeitou o mestre espiritual e desrespeitou os devotos. Então, essa ofensa que a gente comete criticando pessoas que são buscadores espirituais, Sim, que estão difundindo as glórias de Deus, quando a gente fica criticando qualquer pessoa, não precisa nem ser devoto. não, o mais velho, que às vezes a gente acha que sabe mais, mas só da pessoa ser mais velha, ela já viveu mais, ela merece respeito. Isso aí é regra básica de você estar aí sendo humilde, né? Ele não foi humilde. Isso. E aí essa é a ofensa que destrói a nossa trepadeira de devoção. Porque é um elefante louco que entra num jardim. O jardim é o nosso cultivo de devoção. Aí a deusa disse, bem, se ele for perdoado, aí vocês podem bater o oceano de leite. Devem fazer uma trégua com os demônios. Ela disse, olha só, a deusa da fortuna ela queria ver a cooperação entre devas e demônios. Uma vez que os devas se corromperam e se tornaram igual aos demônios, porque eles estavam sendo arrogantes com a sua opulência. Então agora eles deviam fazer uma trégua com os demônios. E o que quer dizer uma trégua com os demônios? Uma trégua com os demônios quer dizer que eu vou fazer alguns acordos com o meu eu inferior, com o meu falso ego, para poder me ocupar em serviço devocional. Às vezes eu vou precisar alimentar um pouco a minha vaidade. Tirar uma foto, vocês viram a foto que eu postei ali? A minha vaidade com a Krishna Chandra, aí eu bati uma foto, vestido todo irado em Krishna. Mas eu pego a minha vaidade e relaciono ela com Deus e aquilo vai se purificando aos poucos. Não é de uma hora para outra que você vai estar puro. A gente vai usando, fazendo acordos com os nossos demônios. Aí eu vou falando assim, eu sei que isso me faz mal, aí eu faço, eu vou diminuir. Aí eu vou fazendo com a minha mente. Redução de danos. Isso, redução de danos. Uma trégua. É uma trégua. Aí isso vai fazer a batedura do oceano, porque é um pé no divino e outro no profano. É o equilíbrio dos masculino e feminino dentro de nós. Aqui a gente vai aprender a usar nossas más qualidades a serviço de Deus. Eu vou pegar a minha má qualidade e vou ocupar a serviço de Deus. Então ela falou para eles, a deusa falou que elas batessem o oceano de leite, que ela iria aparecer. Aí o senhor Narayana disse, eu mesmo vou ajudar vocês, devas, a trazer a deusa da fortuna e fazer a batedura do oceano. Bora ver o que acontece aí, Karuna. Vamos ver a próxima imagem. Isso. Porque a deusa falou para eles que ia também sair o néctar da imortalidade, que foi o que seduziu os demônios. Os demônios iam a troco de que fazer uma trégua? Pra que é que eu vou ficar de boa com os devas? Pra que eu vou ficar de Não trégua? Me interessa isso. Os demônios pensaram. Mas aí eles falaram, a deusa disse que vai manifestar o néctar da imortalidade. Aí a gente pode dividir entre a gente. Aí o que aconteceu foi que eles foram preparar a batedura do oceano de leite. Aí, para bater o oceano de leite, eles precisavam de uma batedeira gigante. Precisavam de uma batedeira que fosse muito grande. Aí a batedeira que eles usaram é a montanha Mandara. Essa montanha Mandara, ela é a montanha que é descrita na astrologia védica, que ela é a força que sustenta os planetas em órbita. Na sua órbita existe uma força. Essa força é a montanha Mandara. É como se os planetas eles ficassem sustentados ao longo da montanha.
Né? Então essa montanha é esse poder de que mantém a Terra no eixo dela, mantém os planetas no seu eixo. Esse passatempo ele é muito cheio de detalhes e cada detalhe existe um significado do macrocosmo, do que aconteceu no grande universo e do que acontece dentro de mim, na minha busca espiritual. Então esses eventos astrológicos, eles acontecem tanto no macrocosmo, são grandes cataclismas, grandes mudanças cósmicas, de grandes eventos planetários, universais, que se refletem no nosso caminhar da espiritual. A gente vai estudando aos poucos. Estou contando a história e você vai se familiarizando. E só da gente estar ouvindo essa história, a gente está recebendo a bem-aventurança. Então, não é por acaso que você está aqui compreendendo, né? Cada dia você está vendo que como que a gente está deixando didático os dias auspiciosos, porque o ano que vem você já vai saber isso aqui de boa. Isso, né? A gente já pode entrar em mais detalhes, né? Dessa história, né? Quando a gente aprender o básico, a gente vai avançar. Porque o Diwali é assim como o Natal. O Natal tem um significado religioso, mas quase ninguém fala. Aqui a gente está aprendendo o significado filosófico dessa importante data do Diwali, como é aprofundado. Aos poucos a gente vai se familiarizando. Então essa imagem daí, né, vamos ver. Essa primeira imagem, a gente tem o próprio Senhor Vishnu levantando a montanha Mandara. E você vê todo mundo caído ali. Porque primeiro os devas e os demônios tentavam levantar a colina, mas ninguém conseguia levantar a montanha Mandara. Aí todo mundo caiu cansado. Ali você vê todo mundo ali desmaiando. Aí o Senhor Vishnu disse, não, vamos bater. Aí ele levanta a montanha inteira. Então ele levantou aí a primeira forma de Vishnu conhecida como Giridhari, que ele levanta a grande montanha. Giridhari, que levanta a grande montanha. Então o Senhor Vishnu levantou a montanha Mandara e ele colocou no lombo do pássaro dele. Você vê a segunda imagem aí, o Senhor Garuda levou a montanha nas costas. Olha só que poderoso. O pássaro foi. O Senhor Garuda é uma águia? É como uma águia, né? Você faz o mudra de Garuda. Vamos fazer o mudra de Garuda aí, ó, para chamar a força da águia, ó. Vocês juntam a mão com a outra aqui, ó. Coloca elas apontando para o seu coração assim. E respira. Om Garuda Devaya Namaha Om Garuda Devaya Namaha. Agora ele vai batendo as asas aqui, ó, pro alto, ó. Aí. Que Garuda abençoe todos nós nessa noite auspiciosa. Quando o Senhor Garuda levou até onde estava o oceano de leite, aí o Senhor Garuda colocou a montanha lá no lugar. E o Senhor Vishnu pediu para que o Senhor Garuda se retirasse. Porque Garuda é inimigo das cobras. E agora eles iriam precisar da ajuda das cobras. Veja só, é uma aliança antagonista. É uma aliança entre seres antagonistas. Garuda é a águia que pega a cobra, come a cobra. Mas agora eles vão mandar o Garuda embora para que a cobra possa se manifestar. Sim, não dá para ficar os dois juntos. Isso, porque a serpente, pode passar o slide, a serpente ela vai servir para enrolar a montanha. Você vê aí que eles enrolaram a cobra na montanha e ficou um grupo de um lado, os devas de um lado e os demônios do outro. E eles puxavam e a montanha ficava girando, cada um puxava. Quando os devas puxavam, ela ia para um lado, quando os demônios puxavam, ela ia para o outro. Então, essa imagem daí, pessoal, ela não está muito nítida, mas ela consegue apresentar muitos elementos, que é para que vocês vejam o que acontece de um lado. A gente pode até ver assim lá sutilmente o Senhor Ganesha no final da fila, do lado dos devas. Também tem o Senhor Shiva bem no comecinho, né? E aí os outros deuses estão ali, até o Senhor Brahma, o bichinho tá ajudando, todo mundo tá ajudando, fazendo essa puxada, né? Que é essa batedeira. Então a montanha ela ficava assim, girando, que nem uma máquina de lavar, né? Quando a gente tem aquele caninho no meio. E aí eles estão puxando. Essa corda, no caso, é a cobra. É a cobra do pescoço de Shiva. E do outro lado estão os Asuras. É importante a gente saber que não vamos encontrar nas escrituras o nome demônios. A gente vai encontrar Asuras, que são exatamente esses demônios.
E aí a gente também vê umas mulheres em cima, né? Do lado de uma fumaça preta. Então e do outro lado você vai encontrar alguns animais e a gente vai estar detalhando um pouco. É só para você compreender toda essa imagem. A gente tá lá em cima o Senhor Vishnu, que é o Senhor Narayana, companheiro da deusa Lakshmi, em cima, e aí você encontra também lá no final, que é o pai da Ayurveda, que a gente também vai falar. A gente vai falar sobre cada elemento desse, é só para você entender todo o contexto, né? Essa é uma imagem que representa tudo que vai acontecer ali. Essa é uma simbologia muito poderosa, né? Esse passatempo é um dos mais importantes da cultura védica. Para você entender a cultura védica, esse passatempo é o passatempo principal. A montanha Mandara, ela simboliza o caminho da nossa Kundalini, da ascensão da Kundalini. Dentro das nossas vértebras, desde a glândula pineal até o cóccix, você tem o canal Shushmanadi. É um canal central por onde a energia de Kundalini vai ascender. Então essa história da montanha Mandara, ela simboliza também esse ascender da Kundalini. Lá na base da coluna da montanha, para sustentar a montanha, o Senhor Vishnu assumiu a forma da tartaruga, o Kurma Avatara. Aí a montanha ficava nas costas da tartaruga. E aí, quando a montanha gira, ela ficava coçando as costas do Senhor na forma de uma tartaruga. É o Senhor Vishnu. Então, que a tartaruga é uma das várias formas do Senhor Vishnu. É uma encarnação dele, né? É a segunda, a principal das 10 encarnações principais. Que ela sustenta a montanha Mandara. Sustenta a nossa elevação da nossa energia vital. Essa forma tartaruga. Aí você também faz um mudra aqui, ó, também, que é o do Matsya. Qual que é o que fica embaixo? É a mão esquerda e mão bota esquerda a mão direita. embaixo, palma da mão para baixo e Isso. bota a outra mão para cima. Que aí você forma o Matsya. Depois você vai entrelaçar os dedos assim e você forma a tartaruga também, que é a segunda encarnação. Tartaruga, e esse é qual? O Matsya. O Matsya, ele mexe os dedinhos. Isso. A primeira encarnação é o peixe, a segunda é a tartaruga. O Kripa se abre ali, né, com os mudos da gente. Aí a tartaruga sustenta a montanha Mandara. E quando ela vai sustentar, o Senhor Vishnu fica no topo da montanha e o Senhor Vishnu também fica na base da montanha. E aí eles começam a bater. Você vê que primeiro, quando eles colocaram a serpente, houve uma confusão, porque os devas falaram assim, nós que vamos ficar com a cabeça da serpente. Aí os demônios falaram, de jeito nenhum, nós é que vamos ficar com a cabeça da serpente. Aí os devas falaram, ok, vocês ficam com a cabeça da serpente. Aí, enquanto eles faziam a batedura, a serpente começou a cuspir fogo. Minha gente, cuspia fogo e veneno. E os demônios ficavam perto do fogo e do veneno. Então, os devas sabiam. Sabia, foi uma artimanha. Eles primeiro jogaram, né? Nós é que vamos ficar com a cabeça. Não, nós que vamos. Aí eles jogaram, certo, aí os demônios deixaram, e aí os demônios ficaram perto do fogo. É por isso que a gente vê que os demônios ficam perto do fogo. É porque eles ficaram perto da cabeça. Escolha deles. Aí, e o que é que a gente pode ver no próximo slide? Vamos lá. O que é que a gente tem aí? Aí a primeira coisa que saiu da batedura do oceano, né? Primeiro, antes de sair o néctar da imortalidade e os presentes para a prosperidade do universo, antes precisou sair o veneno. Essa história tem a ver com as plantas de poder, que a gente consegue aqui no Brasil, o Daime, né? A gente tem uma conexão aí com as plantas de poder, o Daime, o Ayahuasca. Elas são ervas que são utilizadas. Na Índia você vê até a ganja sendo utilizada de forma religiosa, que é nesse momento que o Senhor Shiva bebe o oceano de veneno. Antes de sair o néctar, saiu um oceano de veneno que ia inundar todo o universo. Por compaixão ao universo, o Senhor Shiva bebeu o oceano de veneno. Algumas gotas escorreram dos seus lábios e caiu na terra. Aí os animais venenosos, as serpentes, os escorpiões, as aranhas, você vê aí nos pés do Senhor Shiva, elas bebem algumas gotinhas desse veneno e elas desenvolvem o seu veneno e o seu antídoto de cura. Também caiu em algumas plantas. E essas plantas ficaram poderosas. Tem ervas de poder, como a ganja, como a mariri, chacrona, que foram tocadas pelo néctar dos lábios do Senhor Shiva. E por ser apenas uma gotinha do veneno, se transforma em néctar. Se transforma em néctar da imortalidade, que foi tocado pelos lábios de Shiva. E aí essas plantas de poder se encontram conexão aqui. Aí o Senhor Shiva ele traz o Atharva Veda.
o Atharva Veda, que traz o conhecimento das plantas medicinais, que mais tarde se desenvolve no conhecimento do Ayurveda, que aí você trabalha com a força das plantas, a medicina das plantas que veio desse veneno, que ia inundar o universo. O Senhor Shiva bebeu, e as gotinhas que escorreram do lábio dele. Aí depois disso, o Senhor Shiva, ele ficou com o pescoço dele azulado, por causa do veneno que ele travou aqui na garganta. E aí ele ficou conhecido como Nilakanta. É um dos belos nomes do Senhor Shiva, que é Nilakanta porque ele bebe esse oceano de veneno e fica com o pescoço azul. Então, Nilakanta é o do pescoço azul. Do pescoço azul. E aí, depois disso, o Senhor Shiva teve que se retirar da cena. Ele não veio mais participar do passatempo, ele vai atrás da deusa Tara. A deusa Tara, ela vai dar de mamar para o Senhor Shiva curar esse veneno. Então ele vai ficar mamando nos seios da deusa Tara enquanto a gente vai continuar esse passatempo. Então ele saiu da história. Por enquanto ele vai sair. Ok. Olha só, outra imagem, né, que também não é uma imagem muito nítida, mas é uma imagem muito famosa. Essas imagens assim, minha gente, com esses desenhos bem primitivos, a gente encontra nas escrituras sagradas. Então a gente consegue entender que aí no meio tá a serpente sendo puxada pelos devas e os asuras, e tem o Senhor Vishnu aí em cima, certo? Vamos ver também que tem até um elefante branco lá em cima, um pontinho branco. A gente vai estar explicando também, porque saiu também dessa batedura alguns animais muito importantes. E um deles, que está aí, a gente pode ver uma imagem de um cavalo, que é Shrava. Como é que Shrava. Ucha... Shrava. Uttaishrava. S-R-A. Shra. Uttaishrava. Uttaishrava. É o cavalo do sacrifício que saiu dessa batedura. E aí esse cavalo, ele dá origem ao que a gente conhece como sacrifício Ashwamedha Yagya, que era um sacrifício muito poderoso, onde se sacrificava um cavalo. Aí cada sacrifício de animal tem a ver com um animal, um instinto animal que a gente deve sacrificar na gente. Quando tem o sacrifício de animal. Então eu não preciso sacrificar animal, não. Não, você vai sacrificar uma contaminação, um animal dentro de você. Tem um animal dentro da gente, um instinto animal que a gente precisa sacrificar para despertar o divino. Então aí tem a compreensão do cavalo também. O cavalo ele tem a ver com a vaidade, certo? Porque ele tem cabelos, belos cabelos. Você vai ver que existe o demônio chamado demônio Kesh. Já já a gente vai falar sobre o demônio Kesh também, que veio na forma de um cavalo. Mas aqui esse cavalo representa isso, o sacrifício da nossa vaidade. Aí também saiu o elefante. Lembra que o Indra cometeu a ofensa do elefante louco porque ofendeu um devoto. Então ele recebeu agora um novo elefante. Quando saiu esse elefante, o deus Indra recebeu ele, ficou para ele, que é o elefante Airavata, que concedeu riqueza novamente ao deus Indra, que havia cometido a ofensa e foi perdoado agora pela sua ofensa, e aí ele recebe o elefante Airavata, o elefante branco, onde o seu Indra sempre anda montado nele. Então são algumas das dádivas que saíram de dentro do oceano de leite. Inclusive tem algumas joias muito importantes que representam qualidades divinas que a gente deve cultivar no coração, que é a joia que o Senhor Narayana usa no pescoço, a joia Kaustuba Mani, também saiu de dentro da batedura do oceano. Então vamos lá, a gente está observando tudo que está saindo desse oceano. Esse oceano, a história todinha é para quê? Mahalakshmi vir. Mas antes, a gente tá vindo aí, ó, tirou as coisas ruins, agora dando as bem-aventuranças. Próximo slide. Aí você vê que saiu Nurama Ekadasi, a gente teve agora o jejum de Ekadasi, né? Foi na sexta-feira, se eu não me engano. Aí a gente observou o Urama Ekadasi. O Urama Ekadasi é o aparecimento, né, do elefante Airavata do Senhor Indra. E depois no Duadasi, certo? Então no dia do Urama Ekadasi, que a gente fez o jejum na sexta, foi o aparecimento do elefante de Indra. E ontem, no Duadasi, foi o aparecimento da vaca sagrada, que é a vaca Surabi. A vaca Surabi é uma vaca que dá leite sem cessar. Aí o leite é o significado da afeição. E esse leite vai ser usado no sacrifício. O sacrifício vai ser feito com o ghee.
O ghee, você pega o leite, bate, faz a manteiga. Depois que fizer a manteiga, coloca a manteiga no fogo e retira a impureza que sobe. Aí sobra só o óleo. O óleo você faz a lamparina, acende e oferece o fogo sagrado. Então aí a deusa se manifesta. Então a vaca, ela é essencial para o sacrifício Sim, védico. a gente sabe que a vaca é sagrada na Índia, né? Quem não souber ainda desse detalhe, vamos lembrar que é por isso é um dos 1000 motivos que a gente vê a importância da gente não comer a carne da vaca, né? Então aí a gente tá vendo que ela tem um rosto de uma mulher, ela tem um rabo de pavão, né? Você vê aí essas afeições da vaca Surabi. Do lado a gente vê que existe, essa imagem tá pequena aqui do lado, a gente vê a Trimurti em cima dessa vaca. E dentro da vaca tá os devas. Então, assim, tem a descrição falando sobre cada parte da vaca é sagrada. Tem uma representação. Cada parte das vacas é um dos devas, quer dizer, é uma ordem cósmica. Todo o corpo dela é a forma do universo. A forma do universo é a forma da mãe vaca. Aí a vaca, aí ela também, ela satisfaz todos os desejos. Você vê que ela está banhando o linga. Ali na terceira imagem, o seu Ganesh está banhando o Shiva Linga com o leite da vaca Surabi, que dá o leite ilimitado e representa também a Mãe Terra, Bhumi Devi. A Mãe Terra, nossa relação com as vacas representa a nossa relação com a Mãe Terra, certo? A gente vê que as vacas hoje sendo maltratadas estão poluindo o nosso planeta, devastando a floresta, né? Tudo isso é um desequilíbrio da nossa relação com a Mãe Terra. Então, da mesma forma que eu respeito a minha mãe, eu devo respeitar as vacas. Você vê que as vacas aqui no Ocidente, elas são alimento. As pessoas vivem do alimento da vaca. E isso é a nossa relação com a terra, porque a mãe é o alimento, a mãe dá de mamar, a mãe é o alimento. Então a gente tenta purificar essa relação no dia de Godoada, se você emana amor às vacas. Tá? Pode fazer isso hoje, né? Você traz agora no seu coração essa... A gente pode fazer essa meditação agora mesmo. Vai, guia. Porque mesmo que eu já tenha comido carne, né? Se eu ainda tenho esse hábito, que eu reflita sobre melhorar. A gente tá aqui em reunião para buscar o nosso desenvolvimento espiritual. Não é por acaso que estamos hoje juntos, elevando a nossa consciência. Então, se em algum momento você tem compaixão, parar para você refletir um pouco, fecha os teus olhos, traz na tua mente essa vaca, ela tem muito leite, ela não para de cair, de gotejar o leite. Lembra desse leite materno, dessa afeição de mãe, esse aconchego, esse cuidado, essa segurança que você sente, a nutrição através da mãe. E aí você... Om Gomata Gomata Namaha. Namaha. Aí a gente pode mentalmente oferecer uma lamparina à vaca também. Ofereça mentalmente para emanar amor a todos os animais do planeta. Om Gomata Gomata Namaha. Namaha. Om Gomata Gomata Namaha. Namaha. Então a gente pode passar para o próximo. Aí, Tem que ter, né? Somos tântricos, por que não falar disso? Não é mesmo, Atma? Então aqui a gente está trazendo uma postura que a gente está também descrito no Kama Sutra. Muitas pessoas não entendem a importância de fazer yoga. Não tem como você fazer as posturas do Kama Sutra se você não está flexível com o seu corpo. Então aqui é uma das posturas do Kama Sutra chamada Kamadeno, que aí é referente, né, à vaca. Então a gente traz aqui uma ligação para quem quiser aprender uma postura, se conectar aí com a mãe natureza, com essa energia da prosperidade. Você vê que é a mesma formato da vaca, que ela tinha a cabeça ali levantada e o lombo aí do lado, descendo. Essa é a postura da Kamadeno. Então a Kamadeno é descrita em vários textos sagrados como uma vaca necessária para sacrifício dos deuses,
sacrifício dos deuses. Então, tudo isso é trazido para um relacionamento de casal. Quando a gente está se relacionando no casal e a gente tem essas datas auspiciosas, a gente traz uma coisa junto com a outra. Dentro do meu relacionamento, fazer amor é uma conexão com Deus. Dentro do meu relacionamento, quando eu vou fazer a prática sexual, eu devo entender que a prática sexual ela não se destina a simplesmente a procriar ou simplesmente saciar os meus desejos animais. Não. É para purificar nossa consciência. Se tudo é sagrado, tudo é divino, até esse momento ele também é. Isso. Tudo é a minha consciência. Isso. Aí você vê que dentro das práticas do Diwali a gente tem também esse momento de casal. E tem outras posturas também. A gente trouxe aqui Não, só porque aproveitou o nome, né, minha gente? Vamos sempre trazer um pouquinho do Tantra. Precisamos. Todo esse passatempo aí da Batedora do Oceano tem todo o passatempo erótico também. Mas a gente trouxe isso aqui só para começar a ilustrar e trazer essa consciência. Então, dando continuidade, pode passar. A gente tem aqui quem que surgiu? Aí, Mahalakshmi Ki Jai. Depois de todas essas bênçãos, o cavalo, o elefante, né? Aí veio a deusa da fortuna. E a gente consegue ver ali em cima, ó. A gente vê a vaca, né? Vê o rostinho dela. A gente vê o elefante. A gente vê o cavalo. A gente tá vendo ali também as apsaras. As dançarinas celestiais. Apsaras são dançarinas celestiais. As apsaras saíram dentro desse oceano também, que são essas dançarinas, são como prostitutas, né? Porque elas não são casadas assim com ninguém. Então elas atuam assim no sentido de estar sempre trazendo prazer aos devas. São celestiais. São celestiais. Então muitas vezes a gente faz orações mediante algumas culturas para alcançar os reinos celestiais. Mas o objetivo que a gente estuda na Bhakti Yoga é que a gente vá além dos reinos celestiais. A gente vai estar chegando na morada do divino. Então, lá nos reinos celestiais ainda há ilusões, entendeu? Não é o plano perfeito, mas há muita beleza. Inclusive as apsaras e também tem os devas lá, né? Elas dançam no palácio de Indra. Indra fica sentado no trono dele olhando as apsaras dançarem. Então surgiu, né? Dá até para ver a tartaruga aí, né? Nessa imagem, essa imagem tá melhorzinha. Isso, lá embaixo da montanha você vê a tartaruga. E a gente também tá encontrando ali em cima da vaca algumas armas. Isso, também as armas. Mais na frente você vai ver que alguns devas receberam presentes de armas. Que mais tarde, quando apareceu a deusa da fortuna, todos os deuses trouxeram presentes para a deusa da fortuna. E deram várias de seus poderes. Ali armas e flores. Não, tudo vem dela, tudo né? Vem dela. A mãe divina, ela toda que a manda em opulência tudo. se manifestou. Mas mesmo assim, o pouquinho que eu tenho, né? As boas qualidades que eu tenho, é lógico que eu vou ofertar a mãe divina. Ela veio ali me ajudar, né? A gente traz essa energia de Mahalakshmi no dia de hoje para que a gente possa se conectar, que a mãe divina venha trazer a bem-aventurança para nossa casa. E aí a gente tem no próximo slide que quando a deusa da fortuna saiu de dentro do oceano, então todo o universo ele se tornou próspero novamente. Estava todo mundo pobre. Mas agora ela chegou para abençoar novamente. Então todos os recursos começaram a se tornar prósperos. Então no dia de hoje, quando a gente acende a lamparina, a gente se torna um dos devas que estão oferecendo presentes para ela. Todos os devas ali presentes queriam se casar com a Mãe Divina. Todo mundo queria a deusa Rama para eles. Ela é chamada Rama, não é Rama, é Rama. Rama é o marido dela, Rama é ela. Então todo mundo queria casar, os devas, os seres humanos, os demônios, todo mundo quis casar. Mas quem ia escolher era ela. Então ela começou a andar com a guirlanda na mão e saiu andando procurando quem era auspicioso para casar com ela. Ela estava procurando o amado dela. E aí pode passar o slide, do próximo slide, você vê aí ela dando a guirlanda para o Senhor Vishnu, o Senhor Narayana. Então ela escolhe entre todos eles. É bom lembrar que o Senhor Shiva não estava presente nessa ocasião também, viu? Justamente por isso ele estava ali com a deusa Tara, mamando nos seios dela para passar o veneno. E o coitado bebeu veneno, por favor, né? O salvador do universo, né? Coitado. Aí o Senhor Narayana ganhou a guirlanda da deusa da fortuna. Então a deusa da fortuna se tornou a esposa de Narayana. Olha só o que é que a gente já aprendeu até aqui.
como que surgiu a deusa Lakshmi através de uma discussão, de um problema, um desequilíbrio cósmico, onde estavam aqui os demônios e os deuses brigando, estava tendo um problema muito sério e só a Mãe Divina, a gente já veio do Navaratri trazendo aqueles demônios que só a Mãe Divina resolveu, né? O pessoal aqui sabe que Mãe Kali teve que vir dançar. E agora a gente recebeu aqui Mahalakshmi e ela já escolheu quem é que vai ser o amor da vida dela. Isso. Aí quando a mãe Lakshmi escolheu o Senhor Narayana, os demônios ficaram com inveja e começaram a protestar e ficaram muito agitados. Por que você escolheu ele? Aí já não queriam mais trabalhar na batedura do oceano. Pra que eu tô aqui? Pra que eu vou trabalhar? Não vou mais trabalhar. Aí o que aconteceu foi que saiu... não volta, mantém ali, porque aí depois aparece. É porque eu não encontrei uma imagem para mostrar esse momento. Se você achar, Carol, alguém conseguir buscar esse momento onde tá lá os Asuras conseguindo, né, nesse momento de discussão ali, protestar. Aí de dentro do oceano de leite saiu a deusa Varuni. Quem é a deusa Varuni? É a deusa do álcool. Então ela traz a intoxicação, ela vai trazer os bêbados. Aí quando a deusa Varuni, ela é muito bonita. Eu não achei a deusa Varuni, minha gente, mó difícil, mas ela é bem celestial. Ela é muito bonita e quando os demônios viram, ficaram encantados pela intoxicação do álcool e começaram a beber e ficar na companhia dela. E o Senhor Vishnu disse, vocês podem ficar com a deusa Varuni. E aí os demônios aceitaram e ficaram em paz. Sim, estavam tomando uma de boa com aquela mulher bem bonita, então eles entraram na ilusão, né? Ficaram ali de boa. Isso. E aí, devido ao álcool, eles voltaram a trabalhar nas obras ali da batedura do oceano de leite. Então, você vê que depois que sai a deusa da fortuna, é o dia de hoje. Hoje a gente está no Dantrayodasi. Pode passar o slide, apareceu o deus da medicina ayurvédica, que é o senhor Davantari, que é uma das formas de Vishnu que trazem a medicina ayurvédica e o pote do néctar da imortalidade. Então, antes da nossa medicina convencional, a gente teve essa medicina, que é uma medicina que está sendo resgatada hoje, né? Com certeza todo mundo já ouviu falar da Ayurveda, que é uma forma milenar de cura, onde tem métodos voltados também para as medicinas, tem vários elementos, grãos, são a forma de você se alimentar, você vai estudando os doshas, então é uma ciência muito aprofundada para que você consiga ter um equilíbrio, né, entre o Agni, entre cada parte do seu corpo, e aí a gente tem ele, Davantari, que é esse pai da medicina ayurvédica. Então lembre do nome Davantari, e ele também aparece na batedura do oceano de leite. Isso, e esse prote da imortalidade é a medicina ayurvédica, porque a nossa alimentação é o nosso veneno e a nossa alimentação é a nossa cura. Então esse conhecimento do Ayurveda é justamente o conhecimento dos doshas. Os tipos, o biotipo de corpo, as influências da alimentação no nosso corpo, se eu estou muito magro, se eu estou muito gordo, se eu estou precisando trabalhar o kapha, se eu estou muito cansada, se eu estou muito sonolenta, se eu preciso de energia, se eu preciso de vitamina tal. Tem todo um estudo em cima do que é que você precisa, através da sua alimentação. A medicina ayurvédica também traz a massagem, né? Por isso que amanhã também é um dia muito bom para oleação. Você passar óleo no corpo e fazer massagem abhyanga, quer dizer esfregar. Que também é uma forma de cura, né? A massagem ayurvédica. A gente tem aqui uma terapeuta lá em Aracaju, a Brahmani, que ela aprendeu aqui conosco a massagem ayurvédica. E a gente também faz esse workshop, quem quiser aprender, porque é uma forma de você curar. Quantas pessoas fazem uma massagem e já conseguiu resolver várias tensões, né? Coisas que parece que vêm de outras vidas, que está aqui nos meus ombros, e através da massagem a gente consegue curar. O Govinadipura já está em Maceió. Em Maceió também nós temos aqui, né, o massoterapeuta. Tá aqui, online aí. Aí você pode marcar uma massagem porque é muito bom. Aí ajuda a saúde física, mental. E nesse momento, a deusa Lakshmi abençoa aquelas pessoas que fazem e recebem massagem. Nesse momento também de cura. Pode ser amanhã também, que é auspicioso. Tá bom? Aí o deus da medicina traz esse pote de néctar, que também é representado o Somarasa. Aí tem também... O que é o Somarasa? Somarasa união é o suco dos semideuses, é o suco dos deuses, que vem nos raios da lua.
Quando a gente festejou a lua cheia, a última lua cheia, a gente se encontrou aqui da Dança da Raça, estava descendo Somaraça pela luz da lua, nos vegetais. Então, hoje, do Traiôdase, dessa lua também, o 13º dia depois, aí a gente está recebendo agora esse soma frutificando, que veio dos vegetais. Então, aí, ele vem em cada uma das plantas. Você não tem o Somaraça só numa planta. Você tinha que juntar tudo. Cogumelo, chacrona, mariri, ganja e tudo mais que tem de planta de poder aí. Né? Para poder dar uma gota do néctar da imortalidade dos devas. Nosso corpo não aguentaria beber o néctar da imortalidade. Não aguentava. A gente não tem o corpo adequado. Só bebe um pouquinho, uma fração, em cada planta de poder. Tá bom? Então, passando aí Pode passar, esse slide. Aí você tem a Mohini Murti, porque quando o Dvantari trouxe o néctar, aí começou a briga entre os deuses e os demônios. Todo mundo começou a brigar, eu quero o néctar, é nosso, é nosso. Os demônios não queriam dividir com os deuses não queriam dividir com o demônio. Aí o Senhor Vishnu assumiu a forma de Mohini. Sim, e olhe que os devas, eles estavam embriagados, né? Isso. Ainda tinha isso. Os devas não, os demônios. Os demônios, desculpa, que são os asuras. Isso. Aí a Mohini pegou o néctar, apareceu uma linda menina, a mais bela mulher do universo. Quando eles viam, todos ficaram encantados, apaixonados, e disseram: ó deusa, você pode acabar com o nosso conflito, tome o néctar, é seu, dê ele à vontade, faça com ele o que você quiser, distribua entre nós. Aí a deusa começou a distribuir. A Mohini é essa forma encantadora de Vishnu na forma de uma deusa. E aí ela vem... Então ela é uma forma de Vishnu? É, uma forma Vishnu, só que ela é da deusa, é feminina. Ela vem com a Ioni, com os lindos seios, com a barriguinha de fora, como uma Apsara. Ela vem como uma dançarina. Mas ela tem esse passatempo como atrás. se fosse uma prostituta mesmo, ali que vai... É pra chamar atenção, né? Que vai lidar com vários homens interessados nela. Ela vai ser capaz de lidar com isso. E ela vai seduzir eles e vai distribuir o néctar apenas entre os deuses. Aí apenas um dos demônios, que havia bebido pouco do Varuni, o Rahu, ele percebeu que a Mohini estava sendo parcial com os deuses. Olha aí, aquele que estava menos embriagado se ligou. E ele se disfarça de semideus e se infiltra no meio dos devas. E aí ela serve o néctar para ele, e ele bebe. Quando ele está bebendo, o néctar está escorregando por aqui. O deus da lua, Chandra, e o deus do sol avisam a Mohini que era um demônio disfarçado. E aí ela corta a cabeça dele, antes que o néctar desça para o corpo. Aí ela corta a cabeça dele. Aí a cabeça dele se transforma num planeta. Olha, dá uma risada aí. Planeta Rahu. Rahu Quer dizer a sombra da lua. É a sombra que encobre a lua. Esse planeta é um planeta que vem e tenta devorar a lua, porque ele é inimigo de Chandra, Rahu, que foi entregue por ele. Aí ele tenta, mas como a cabeça não tem cor... porque Chandra é o cagueta, né? Porque Chandra é cagueta. E aí quando ele tenta engolir a lua, aí a lua sai pelo outro lado, porque ele nunca consegue engolir, porque ele não tem corpo. Aí a cabeça de Rahu é um planeta denso, que é como se fosse uma rocha flutuante. E é talvez aonde os cientistas tenham ido, se tiverem ido de fato à Lua. Eles não chegaram à Lua, eles chegaram a Rahu, a cabeça de Rahu. É o que Prabhupada ensina. Polêmico. Próximo slide. Só um instante, só voltando aí no Rahu, por causa da importância dele, por causa desse momento que a gente vai enfrentar agora, que no dia 25 vai haver um eclipse solar. O eclipse, como encobre a luz da Lua, a luz do Sol, aí ela causa, então, perda do conhecimento, causa discórdia entre as pessoas, um período que as pessoas vão estar mais voltadas para brigas, né? E aí a gente tem que ter cuidado no nosso silêncio, né? Observar que esse dia do Diwali, o Diwali vai cair no dia 25, e aí, do dia 25 é a noite mais escura do ano, e nesse dia vai ter um eclipse solar. Não vai ser visto do Brasil, mas vai ter influência... Sim, a energia, né? Vai estar, a energia total. Tem uma influência planetária, e a gente precisa estar resguardado em oração, né? Esse Diwali é muito importante, a gente estar resguardado em oração, na nossa vela acesa de conhecimento, para a gente manter essa consciência. A gente tem aqui, a Atma quer falar, a gente
gente vai fechar esse momento histórico, né? Quando a gente concluir, a gente segue, viu, pessoal? Quem quiser tirar uma dúvida, a gente já está concluindo a comemoração nessa era, certo? Vamos lá. E aí, o próximo, aqui. A gente consegue ver... Não, dá para abrir a pergunta agora, porque ele vai mudar o assunto. Aí já é o dia da segunda, você tá entendendo? Então tá certo. É Kali, aí já é segunda-feira. Tá certo. Viu? O dia de hoje encerrou. Aí por isso a gente pode abrir a pergunta da Atma Shakti. Pode dizer, Atma Shakti. Então, esses dias... Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Esses dias eu vi que até é raro, né? Quando cortou a cabeça dele, né? Saiu uma gota de sangue da cabeça e uma gota de sangue do corpo. O que seria o alho e a cebola. E por isso que foi a forma que ele encontrou de se manter imortalizado, vamos dizer assim, no mundo. Por isso que, vamos dizer, na Índia eles não comem, né, alho nem cebola, né? Em várias religiões não comem alho e cebola, porque eles veio do sangue desse raro. Muito bom. Não era uma pergunta, era só para... Gratidão, Atma, trouxe esclarecimento. Exatamente, tem pessoas que utilizam como remédio, né, o alho e a cebola. Tem pessoas que não comem de jeito nenhum, por causa dessa questão, né, de ser muito ácido. E eu fiquei sabendo agora dessa, né? O alho e a cebola têm vários significados. Eu gostei muito de ouvir você trazer esse assunto aqui. O alho e a cebola, eles são alimentos que dizem na cultura védica que purifica a terra. Aí você planta. Antes de plantar, eu planto cebola e alho. Quando eu tiro, a terra está pura. Aí eu posso plantar outra coisa. Aí ele serve de Então, purificar. se eu como, é porque eu estou pegando a impureza da terra? Isso, ele é usado para remédio, porque ele tem uma ação de sugar as impurezas. Então, ele pode sugar as impurezas do nosso corpo. Aí ele é usado em momentos específicos de doença. Mas também na culinária tântrica, ele tem um teor afrodisíaco. Então, ainda assim, o Tantra ele tem uma capacidade de quebrar alguns tabus da cultura védica. Há algumas limitações que a cultura védica nos impõe. A cultura védica nos coloca que existem coisas contaminadas e coisas puras, influenciadas pelo modo da ignorância e pela bondade. O Tantra, ele pega o que é de mais contaminado e nos ajuda a oferecer a Deus. É justamente esse acordo entre deuses e demônios, quando a gente vai usar o alho e a cebola. Por exemplo, o Hare Krishna mesmo, ele não come de jeito nenhum alho e cebola, considera intoxicação. Existe também a história de que fazia parte de um sacrifício de uma vaca, que mataram a vaca e por isso nasceu o alho e a cebola também, a lentilha vermelha, aí não come. Mas no Tantra a gente pode usar, né, como também uma forma de ativar os desejos sexuais e transmutá-los para o divino. Né? Então, justamente a diferença entre Vedanta e Tantra. Né? Tem a linha Bhakti Vedanta e tem a linha Bhakti Tantra. Que a gente ensina Bhakti Tantra, mas para ensinar o Bhakti Tantra a gente tem que ensinar o Bhakti Vedanta. Então no Bhakti Vedanta não come alho e cebola, mas no Bhakti Tantra a gente pode usar o alho e a cebola como oferendas para a purificação da nossa sexualidade. E aí a gente tem a deusa Kali, né? A deusa Kali que vai ser comemorada aí no Kali Chaudas. Kali Chaudas é quando a gente tem o 14º dia da lua, um dia antes da lua nova. Então hoje é o Trayodasi, o aparecimento do Dhavantari, e amanhã a gente tem a adoração à deusa Kali. Tá? Então a deusa Kali é adorada no dia antes do Amavasya. Ele vai cair numa segunda-feira de Shiva. Amavasya quer dizer lua nova. Isso, a lua nova vai ser na terça-feira, dia 25. Como tem esse eclipse solar, algumas pessoas já estão comemorando o Diwali na segunda-feira, já considerando Diwali ali na segunda, porque alguns consideram que é inauspicioso fazer adorações no eclipse. Mas a gente aprende que a gente tem que entoar o santo nome no eclipse. Pelo Sr. Chaitanya, a gente segue essa linha. A gente vai fazer nosso Diwali, acender nossa lamparina e cantar o santo nome nessa noite de dia 25, que vai ser o eclipse. Mas uma noite antes é a adoração da deusa Kali,
tá bom? No festival de 5 dias ou de 6 dias do Diwali. Então amanhã eu posso estar oferecendo um incenso para a deusa, né, cantando mantra, me conectando. E aí a gente tem uma imagem que é quando o Senhor Krishna se transformou na deusa Kali lá em Vrindavana, porque a sogra de Radharani, a Jatila, ela estava indo atrás de Radharani, achando que ela estava fazendo coisa errada, e ela estava, né, com o namoradinho dela, mas nessa hora apareceu que Krishna virou Kali, que é exatamente a deidade adorável da sogra dela. Então imagine a sogra, que tem maior ciúme de Krishna, chegar e se ajoelhar aos pés de Krishna, Kali, ali em devoção. Então essa aqui é uma imagem que a gente conseguiu mostrar desse passatempo. É um passatempo que está na cidade de Javat. É uma pequena aldeia na terra de Vrindavana. Essa aldeia diz que Radharani reside lá quando ela vai ficar na casa da sogra. Como ela tem 14 anos, aí quando ela vai ficar na casa da sogra dela, ela fica lá para se acostumar antes de casar, né? Ela não casou ainda, ela está prometida. Ela fica 6 meses do ano na casa da sogra e 6 meses do ano na casa dos pais. Aí, nesse período que ela estava na casa da sogra, ela fica adorando a deidade da família, que é a deidade de Kali. E aí, quando ela está adorando Kali, Kali se transforma em Krishna. Então, a própria deidade adorada pela sogra de Radharani faz sua aparição na família dela, da Jatila, como amante da sogra dela, da nora dela, da nora. Né? Porque a Jatila que é devota de Kali. Então, é uma bênção da Mãe Divina também. Né? Uma bênção que ilumina esse passatempo, também mostrando aí esse equilíbrio entre divino e profano. Quando a gente oferece a Deus tudo que a gente sente, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. Aí ela purifica. Então, antes de a gente passar para o próximo slide, eu queria, Karuna, que a gente voltasse na imagem da deusa Lakshmi, para a gente fazer agora esse nosso momento de acender a lamparina, né? Quem puder acender uma vela, um incenso. É um momento onde você vai estar ali fazendo a sua reverência. O que você puder oferecer, até um copo d'água que você quiser oferecer a ela, você está ali abrindo a porta da sua casa, abrindo a porta do seu coração para que a deusa da prosperidade entre. Vamos convidá-la. E aí você pode estar acendendo, preparando para a gente começar aqui o nosso puja. Traz a mente no aqui e agora. Traz no teu pensamento as coisas boas que a deusa pode te ajudar a realizar. Quais são as minhas dificuldades do momento. Sempre pensando que o que eu preciso, o que eu almejo, é para trabalhar para o divino. Shri Mahalakshmiaye Namaha. Shri Mahalakshmiaye Namaha. Shri Mahalakshmiaye Namaha. Shri Mahalakshmiaye Namaha. As meninas que tiverem com véu para colocar na cabeça no momento da adoração. Shri Mahalakshmiaye Namaha. Shri Mahalakshmiaye Namaha. Entrega o seu coração à Mãe Divina. Shri Mahalakshmiaye Namaha. 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 Damodara Yashoda, Damodara Yashoda, Damodara Yashoda, Damodara. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Passa a mãozinha aqui, ó, no fogo, ó. Traz pra testa, recebendo a bem-aventurança da deusa. Amarama, Hare Hare.
alguém quiser falar alguma coisa desse primeiro momento, né? Alguma coisa voltada para essa história da deusa Lakshmi, porque assim, cada era acontece algo auspicioso, né? Nessa era, nas nossas vidas, estamos juntos aqui na aula, é auspicioso. Mas existiu um momento que apareceu a deusa Lakshmi e a gente vai falar um pouquinho das outras histórias que aconteceu nesse momento auspicioso. Então, se você quiser falar alguma coisa sobre Mahalakshmi, esse é o momento. Ok, vamos continuar. Então, bora pra frente. Tudo certo. Gratidão. Vamos lá. Aí, agora, Tetra Yuga. Então, peraí. Qual era Treta Yuga? Yuga quer dizer era, né? Isso. A gente estava na Era de Ouro. Qual que é a Era de Ouro, professor? A Satya. Satya Yuga. Importante a gente saber nesse tempo cronológico, porque a gente tá numa era que tá bem longe dessa daí. Então, quando aconteceu essa Era de Prata, a gente agora vai entender o que é que aconteceu nesse momento. É, só porque tá escrito errado aí, viu, gente? É Treta. Treta Yuga. Não é Tetra. É Treta. Sim. Treta Yuga. Desculpem. Certo. Era de Prata. Aí o que foi que aconteceu na Treta Yuga? Passa aí. Aí a gente tem o Senhor Ramachandra, tá? A gente estudou um pouco do Ramayana quando a gente estudou o Navaratri. Então o Rama é aquele que é servido por Hanuman. O Senhor Hanuman, pode passar o slide aí, ó. O Senhor Hanuman, ele aparece junto com Sitarama. A Rama é uma encarnação de Krishna, uma encarnação de Vishnu, que veio aqui na Terra para destruir o demônio da ganância. Então, o demônio da ganância, ele desejou a princesa Sita. Você vê ao lado dele a deusa da fortuna, ela encarnou como a princesa Sita. E ela representa aí a nossa Kundalini, poder da nossa energia vital, que foi cobiçado, né, pelo demônio Ravana. Tá? A cobiça que se apossar da energia da deusa da fortuna do nosso corpo, que se apossar da nossa energia vital. E aí ele rapta a princesa Sita. O Ramayana conta essa história de como que o Senhor Rama, ele vai resgatar a princesa Sita das mãos do demônio. Então, quem ainda não assistiu Ramayana, tem até desenho no YouTube para você conhecer essa história. Ele conta bem direitinho como que a princesa Sita foi raptada, que é a energia Kundalini. Tem vários significados a partir desse momento. E aí a gente tá vendo, né? Ela é a deusa da fortuna, Radharani. Sita, companheira do Senhor Rama, que é uma encarnação antes do Senhor Krishna. Então a gente fala Sitarama ou Siaram. Ó, tenta repetir, ó. Sitaram, Jaya Sitaram. 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 Então, o pai de Rama não podia ter filhos. Ele adorou a deusa no Navaratri do início do ano, durante 9 noites. E aí foi abençoado com 4 filhos, sendo o mais velho Rama. Aí, no final do ano, Ramachandra teve que adorar a deusa por 9 noites durante a batalha dele contra o demônio Ravana. Para poder vencer a batalha, ele adorou a deusa. E aí ele recebe a deusa, a vitória da deusa. No 10º dia do Navaratri, ele venceu o demônio Ravana. Aí agora, depois desse mês inteiro, né, um mês inteiro depois, aí você vai ter o Senhor Ramachandra regressando a Ayodhya, ao seu reino perdido, com a princesa Sita. Essa imagem anterior, Volta aí o slide. a gente vê exatamente isso, né? Lá, um pouquinho cortado a cabeça, tá o irmão Lakshmana. Isso. Lakshmana, aí embaixo o azulzinho, né? A referência, o Senhor Rama. E tá Sita do lado e tem o cocheiro, aquele que tá levando a carroça. Então tá ali os habitantes de Ayodhya reverenciando, olha que legal, eles voltaram, viva Sitaram! E Ayodhya significa um reino inconquistável, um reino que não pode ser nunca desafiado, é o reino de Deus.
Então a Ayodhya é o reino de Deus. E aí a Lakshmi, quando ela está voltando para casa, a deusa da fortuna, então os habitantes acenderam lamparinas. Diz que era a noite mais escura, né? A noite mais escura. Aí, nesse dia que vai ser comemorado na terça-feira, é o dia que o Senhor Rama está regressando a Ayodhya. E aí os habitantes vão colocar as lamparinas acendendo para que Sita e Rama encontrem o caminho de volta para sua casa. E aí quando a gente acende a lamparina, a gente está fazendo com que o casal divino chegue na nossa casa, nessa noite de lua nova, dia 25. Acender lamparinas em casa para receber a deusa da fortuna. Colocar mantras tocando, sabe? Colocar um jarro de flor para enfeitar o caminho dela. Né? Ela está voltando para sua casa. Aí a sua casa é a cidade de Ayodhya, o reino inconquistável. O reino que não pode ser desafiado. É a nossa casa. Aí a gente vai enfeitar de lamparinas, acender velas, para que ela encontre o caminho de volta para esse reino inconquistável, que é a nossa casa. Pode passar. O outro também, já foi falado, esse, a Irama também recebendo as bênçãos da mãe dele, aí as mães que estão vestidas de branco, que estão viúvas, né, porque já o pai dele já havia morrido, aí eles estão recebendo o Senhor Rama abençoando Sita também, regressando desse momento auspicioso, o Senhor Hanuman ali atrás. Viva Hanuman, ele está presente aqui. Viva Hanuman, ele está presente aqui. Viva Hanuman, ele está dentro de mim. Viva Hanuman, ele está dentro de mim. Eu vi Hanuman, eu vi 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 dentro de mim. Bênçãos de Hanuman a todos desse divã. Hanuman Ki Jai. Pode passar. Pode passar o slide aí. Agora a gente vai entrar na Dwapara Então, para você ver que nesse momento da Era de Prata, o Diwali, esse momento auspicioso, ele foi consagrado com o retorno do casal para Ayodhya, certo? E agora a gente está na Era de Bronze. Aí, Govardhana Lila. Na Era de Bronze a gente teve a encarnação de Krishna. Aí vai ter o passatempo aí juntando com o Hanuman, do passatempo anterior, né, o seu Hanuman. Você sabe que quando o Senhor Rama estava fazendo a guerra contra o demônio Ravana, lá no sul da Índia, aí o irmão do Rama foi machucado, que é o Lakshmana, aquele que você viu na foto lá atrás, ele foi machucado com a flecha venenosa. E aí, para salvar o Lakshmana dessa flecha venenosa, o Hanuman, ele foi até os Himalaias buscar umas ervas medicinais. Umas ervas medicinais, a erva Sandivani, que foi abençoada pelo veneno que escorreu dos lábios do Senhor Shiva e caiu na terra. É uma das plantas de poder. Produziu a erva Sandivani, que era uma planta de poder, que ia curar a flechada venenosa que o irmão de Rama havia recebido. E aí o senhor Hanuman foi buscar essa montanha lá nos Himalaias. Porque não só foi ele que ficou ferido, teve muitos outros que estavam lutando do exército, né? Então, para curar todas as feridas, ele acabou pegando a montanha toda. Como um punhado só de ervas não ia ser suficiente, ele disse, é melhor levar a montanha inteira. E ele pede a montanha, a licença. Aí a montanha disse, tá bom, mas quando você terminar lá, você tem que trazer eu de volta. Aí ela concordou de ir com ele, chamava Dronagiri, o nome dessa montanha. Aí o senhor Hanuman levou a montanha até onde estava o exército de Rama, serviu. Quando venceram a batalha, Hanuman foi levar de volta a montanha lá para os Himalaias. Aí quando estava indo no caminho, a montanha conversou com Hanuman e disse, Hanuman, eu quero ficar em Vrindavana, porque o Rama vai aparecer como Krishna na próxima encarnação. E eu quero participar do passatempo. Já deu spoiler pro Hanuman, né? Saber que aqui ia rolar. Krishna vai nascer ali, e aí eu quero servir a Krishna. Então me deixa aqui em Vrindavana. Aí o senhor Hanuman deixou que fica próximo ao Himalaia, às 4 horas de viagem. Ele tá ali, ele tá voando, né? Pelo amor de Deus, no instante ele chega. Então ele colocou a montanha, que também ficou conhecida como Govardhana. Govardhana. Você vê que ela aparece como um triângulo, né? Aí esse triângulo invertido é a Yoni. A Yoni Shakti. A Yoni é o órgão sexual feminino. Aí veja bem, essa montanha ela tinha uma história antes de Hanuman carregar ela. Antes de Hanuman carregar ela, ela tem uma história com a deusa Kamakya, que é a deusa Kamakya, veja bem, é a Yoni
da Shakti, o templo da Ioni, do órgão sexual feminino. Sim, isso aí ela vem na história da deusa Sati, não é isso? É confundir Sita com Sati, né? O pessoal confunde. Sita é diferente de Sati. Sita é a esposa de Rama e Sati é a esposa de Shiva, a primeira. Então, a Kamáquia é uma das partes, porque a gente sabe da história que Sati se incinerou e as partes do corpo dela foram caindo em vários lugares. E aí a Ione, né, o órgão sexual feminino, ele trouxe a Kamáquia, que é essa energia. São 64 locais sagrados, porque foram 64 partes da deusa, do corpo dela, que caíram no solo sagrado. E aí, onde caiu a Ioni dela, é o templo de Kamáquia, tá? Aí, o que aconteceu? O Senhor Brahma, ele havia ficado muito inflado depois que ele criou o universo. O Senhor Brahma é o criador do universo. Aí ele ficou achando que ele tinha feito algo muito bonito, algo muito incrível, que o universo tinha ficado muito bonito. E aí ele ficou vaidoso. Aí a deusa quis acabar com a vaidade dele. Aí ela criou um demônio da cera do ouvido do Senhor Vishnu. Ela criou um demônio que chamava Keshi. É o demônio Keshi. Keshi é um demônio na forma de um cavalo. Aí esse demônio, ele vem na forma da vaidade, porque tem belos cabelos, né? Keshi quer dizer cabelo. Aí ele começou a atacar o Brahma. O Brahma começou a ser atacado por essa vaidade. Aí o Senhor Brahma começou a orar, Mãe Divina, me perdoa. Eu estava muito vaidoso, eu estava muito arrogante. Ainda bem que ele se ligou, né? Ele se ligou. Aí a Mãe Divina disse para ele, tá bom, Brahma, eu vou lhe perdoar, mas você vai ter que fazer um sacrifício, viu? Eu vou mandar a Krishna matar esse demônio. Aí o Senhor Krishna foi lá e matou o demônio Keshi e ficou conhecido como Keshava. Quando a gente marca aqui a testa, quando você marca a testa, você diz assim, Shri Keshavaya Namaha. Você coloca a marca do bindo na testa, você tem que cantar esse mantra, que o ser de belos cabelos me proteja. Peraí, que tem gente escrevendo ali. Como Keshavaya. Shri Keshavaya Namaha. É o mantra que a gente canta quando pinta o terceiro olho. O bindo. Shri Keshavaya Namaha. Keshava é o Senhor Krishna matando o demônio Keshi. Esse demônio que ia atrapalhar o Senhor Brahma. E aí, quando Krishna mata esse demônio era um cavalo que cuspia fogo. Aí Krishna coloca a mão dentro da boca dele e ele fica incinerado. Aí ele vira cinzas. Aí, quando esse demônio vira cinzas, o Senhor Brahma ele faz uma montanha. Ele faz uma montanha e depois ele cobre de pasto de vaca. E aí, no alto dessa montanha, ele adorou a deusa Kamáquia, a Ioni da deusa Sati. E aí, a deusa Kamáquia disse para o Senhor Brahma, agora eu estou satisfeita com a tua adoração. E esse lugar, essa montanha, será o centro da tua criação. Então, o centro do universo está nessa colina de Govardhana. Aí, essa colina de Govardhana mudou de lugar. Ela saiu dos Himalaias e foi para Vrindavana, aonde tem o Radha Kunda. Aí quem acompanhou o grupo da escola viu que tem o Lago do Amor. O Lago do Amor... Então, peraí, vamos devagar, professor. A gente tem no próximo slide aí, a gente tem o senhor Hanuman com a erva Sandivani, certo? Para quem conhece a Santa Maria, também a erva Sandivani. E o próximo slide, vamos passar aí, a gente tem aí, ó, Govardhana Lila, que é exatamente o próprio Senhor Krishna sendo adorado, né? Sendo ali reverenciado como a própria montanha de Govardhana, certo? E aí é porque ele é, né? Ele mesmo é a própria montanha de Govardhana. A gente tem aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, a gente fez o altarzinho. Esse aqui é o Giriraj Govardhana, né? Krishna Giridhari quer dizer que é exatamente o Krishna que levanta. Ele está do lado da Nitambinirai. É o consorte casal divino. A gente tem aqui também, aqui, ó, essa pedrinha. O que é essa pedrinha, professor? É uma pedra da colina de Govardhana. Aí foi presenteado pelo nosso Baba Maharaj. Né? Porque o Radha Kunda, o Lago do Amor fica nos pés da colina de Govardhana. Aí esse Lago do Amor é onde eu fui iniciado.
lá por Anantadasa Babaji Maharaj. Então quer dizer que ela era do Anantadasa Babaji Maharaj, Na que verdade, essa pedra foi adorada pelo guru do Anantadasa Babaji Maharaj, que era o Kunja Bihari Dasa Babaji. E a gente tem na nossa sucessão discipular, né, esses grandes mestres, que no caso foi o guru que trouxe a iniciação ao Fulakálika, que é aqui na nossa árvore genealógica, é o Paramaguru do professor Jagadananda. Então ele teve essa pedrinha, ela teve assim a misericórdia de chegar até nós e ela foi adorada por 2 babajis, por 2 mestres espirituais. Então é a própria Govardhana, é o próprio Senhor Krishna, né? Isso. E eles lideravam, esses 2 mestres espirituais eram líderes do Radhakunda, ali da comunidade aos pés da colina de Govardhana, onde a gente foi iniciado e está trazendo aqui pra gente. Então a iniciação que vocês receberam também está vinculada a essa colina de Govardhana. Essa colina de Govardhana, ela representa no corpo da deusa as suas nitambas. As nitambas são as nádegas, o bumbum dela, que é muito grande. E aí o Senhor Krishna está adorando as grandes quadris da deusa da fortuna. Aí esse é o significado. A montanha, né? A montanha de Govardhana, ela simboliza o quadril de Shrimati Radharani, que fica perto da Ioni, né? Quando você vê ali o bumbum, aí fica ali a Ioni na base, que é o Radhakunda. O Radhakunda é o símbolo da Ioni, né? Aí a gente tem também as nitambas, as belas nitambas, Parvata, que aqui a gente tem a deidade de Radharani, como a Krishna Chandra disse aqui da escola, é a Nitambinirai. Nitambinirai quer dizer a rainha entre todas as mocinhas que tem largos quadris, que tem largas ancas. Então, a adoração da colina de Govardhana está ligada a essa coisa da adoração ao quadril feminino. Aquela bacia, que é a fertilidade, que parideira, é a prosperidade, né? Que é aquela que traz a bem-aventurança, né? Das ancas largas. Isso, porque a bacia feminina, ela feita para suportar uma criança crescer ali, então ela faz com que a mulher tenha uns quadris mais largos do que o do homem, normalmente. Então essa colina de Govardhana é essa adoração, que Krishna, ele convenceu, ele tinha 7 anos da época, e eles estavam executando esse ritual do Diwali, a família de Krishna estava executando com muito medo. Eles tinham medo de Deus. E aí eles estavam adorando o Deus da chuva, com medo de que o Deus da chuva ficasse com raiva deles. Ou seja, ia parar de ajudar na plantação, né? Tudo é uma troca de interesse, isso, né? Onde você está pedindo a Deus, eu coço aqui, você coça ali. Você vai orar a Deus porque você quer a água. Então havia esse temor. A Indra, vamos lembrar? Indra, Deus da chuva, chegou aqui de novo na história. Então, a partir do momento que Krishna, ele questionou, ô pai, por que é que a gente está adorando o Deus da chuva? Isso, aí o pai dele disse, se a gente não adorar o Deus da chuva, a gente pode ter uma enchente, a gente pode ter uma seca, é muito perigoso, meu filho. Aí ele disse, mas pai, a gente não deve fazer nenhum ritual por temor, a gente não deve adorar a Deus por medo, a gente tem que adorar a Deus por amor. A gente devia adorar a colina de Govardhana, que a gente ama, é a natureza. Aqui a gente leva as vacas para pastar, tem o pasto das vacas lá na colina. Sim, tem frutas, tem água. verdura, tudo é na colina. É o local onde Krishna vai pastorar, ele não tem como fazer nada sem primeiro ele ir lá ordenhar as vacas. Então, é para lá que ele vai levar essas vacas. É lá onde eles vão fazer as plantações também para prosperar para a comunidade. Então, é um local onde Krishna falou, por que não a gente adorar a colina, que é o local onde a gente tira o nosso sustento? Isso, aí ele queria adorar a natureza. Né? E aí quando Krishna disse isso, todo mundo foi fazer essa adoração à colina de Govardhana. E aí a colina assumiu a forma de Krishna e ele aceitou toda a comida que os Vrajavasis prepararam. Ele comeu tudo. Todas as oferendas, eram muitos doces, muitas ofertas. Eles pegaram o melhor que eles tinham e fizeram essa oferenda. E a colina mostrou que era uma pessoa. E aí o que aconteceu foi que o Indra ficou irado. Próximo slide. Quem pensa que esse Krishna esse Krishna pensa o quê? Aí ele mandou uma forte inundação de chuva e começou a criar uma enchente. Você vê ali os relâmpagos, está chovendo bem muito atrás de Krishna, né? Começou a inundar a cidade toda e a gente começa a ver aí todos os Vrajavasis vêm embaixo da colina. Detalhe que Krishna tinha 7 anos.
Isso. Aí ele fala para os Vrajavasis, vocês precisam. Os Vrajavasis, tá vendo, Krishna? Você disse pra gente não adorar Indra, agora a Indra tá com raiva. Aí Krishna disse, vocês precisam de quê? De um guarda-chuva? Olha um guarda-chuva para vocês. Aí ele mesmo levantou a colina. Com o dedinho. Aí, veja bem, ele mostrou para Indra quem era ele. Se lembre que quando Indra ofendeu o Baba lá no começo da história, aí o Indra perdeu o poder, aí teve que fazer a batedura do oceano de leite, aí ele precisava levantar a colina, só que ninguém conseguiu levantar a colina Mandara, aí o Senhor Vishnu foi lá e levantou a montanha Mandara para colocar no oceano de leite, né? Aí aqui, quando Krishna levantou a colina Govardhana, Indra entendeu, nossa, é o Narayana que levantou a colina, a Mandara. Ele levantou Mas ele demorou pra entender. Demorou 7 dias. Olha isso. Mandou muita chuva. E aí, quando Krishna levantou a colina de Govardhana... Com o dedinho, fala que é com o dedinho. Ele levantou com o dedo mínimo da mão esquerda dele, da mão mais fraca. Mas a mão esquerda é onde está Radharani, que Radha, a deusa, fica do lado esquerdo. Do nosso lado esquerdo tem o nosso lado feminino. Aqui na narina esquerda, lado feminino, narina direita, lado masculino. Então, o lado esquerdo de Krishna é o lado feminino dele, é a deusa. Então, ele levantou a colina com o poder de Radharani. A deusa levantou a colina. E aí, quando ela levanta a colina, ela mostrou para Indra, né? Ele mostrou para Indra que ele é o próprio Narayana. E aí, quanto ele passou 7 dias, os Vrajavasis, eles pensavam, Krishna deve estar cansado. Vamos tentar ajudar Krishna. Aí todo mundo levantava um cajado. Passa a próxima aí, Carolina, pra gente ver como é isso. Todo mundo levantando o cajado, ó. Os homens. Vamos, pode soltar, Krishna, a gente segura, não, descansa. Eles, tudo me poupem, né? Porque só pra dizer que tava ajudando, né? Era um menino. Aí quando Krishna fazia menção que ia soltar, a montanha balançava. Aí diz também que a montanha balançava quando Krishna olhava para os grandes seios de Radharani. A Radharani mostrava assim os seios dela. Aí quando Krishna olhava, ele tremia a montanha, todo mundo pensava, vai cair, ajuda, segura aí. Eles colocavam os bastões, né? Porque as servas de Radharani dizem assim, Krishna, você se gaba por levantar Govardhana, mas veja, Radharani levanta 2 montanhas desde a sua tenra adolescência. Ela levanta todos os dias as montanhas. E aí, quando Radharani vai fazer amor com Krishna, ela bate os seios da cara dele e diz, você pensa que é Giridhari? Pois segure essas 2 montanhas. Ah, Giridhari quer dizer que ele levanta a montanha. Não, e a gente vê no Govinda Lilamrita vários trocadilhos, né? Então, quando ele fala de Giridhari, ele tá falando sobre esse passatempo. E aí, a gente tem na próxima imagem também, né? Já trazendo... Isso, quando o Indra se dá conta que, na verdade, era Narayana. Da forma que ele levantou a montanha Mandara, ele levantou a colina de Govardhana. Aí ele pede perdão. Passou 2 eras. É a 3ª era que o cara se ligou. Olha isso. Aí o senhor Indra vai e banha o senhor Krishna com o seu elefante Aravata. O elefante Aravata que saiu de dentro do oceano de leite. Aí nesse dia também a gente consagra o dia que o senhor Indra banhou o senhor Krishna com o seu elefante Aravata, jogando água da sua tromba. Aí passa o slide, ali se formou nesse local o Govinda Kunda. Eu tive a boa fortuna de passar um tempo aí nesse lago do Govinda Kunda que fica aos pés da colina de Govardhana. Então ali é a colina, né? A colina é bem baixinha, pessoal. É porque ela tem uma maldição, que ela perde a altura um grão por ano, né? Cada ano ela perde a altura. Tem uma história aí que eu não vou contar agora, senão vai aumentar muito. Não, tudo bem. Mas ela perde uma altura por ano. Todo ano ela perde, até que ela vai desaparecer. Então a gente tem que aproveitar enquanto ela está aí no planeta também. Quem quiser visitar ela, a gente vai fazer o parikrama. Então, parikrama é quando você circumbula. As pessoas elas vão na Índia para visitar vários lugares sagrados. E um desses lugares é exatamente circumbular Govardhana. Eles fazem essa caminhada, né, como uma forma de austeridade, para você receber uma bênção de Isso, Deus. é como o caminho de Santiago. Tem vários ensinamentos na caminhada. Aí pode passar. Aí também a gente vai ter depois do Diwali, né? Tem um dia que Jamaraj abençoa sua irmã, a deusa do rio de Amuna, tá certo? Esse dia vai ser depois do dia 25, dia 26 é o Govardhana Puja, né? Então, vamos lá, recapitulando, hoje é o Trayodasi, o dia que nasceu a deusa Lakshmi. Depois vai ter a segunda-feira, dia da adoração à deusa Kali.
Aí no dia Na 20, terça. na terça é o Diwali, dia 25. Dia 26 é Quarta. quarta-feira, o dia da Govardhana Puja. E depois da quinta-feira, o último dia do Diwali, é quando os irmãos se abençoam mutuamente. Yamaraj é o deus da morte. Ele também é o deus do Dharma, da retidão da nossa ação. Ele cuida dos princípios religiosos. Então, quando a gente morre, quando a gente vai ser cobrado às vezes que a gente quebrou a nossa virtude pelo deus da morte, Yamaraja. Yamaraja vem cobrar o nosso É Dharma. tipo o acerto de contas. Isso, porque você não cumpriu os seus deveres. Aí ele vai cobrar. Aí, nesse dia, Yamaraja abençoa a sua irmã, a Jamuna, a deusa do rio sagrado. É aí, quem toma banho com seu irmão nesse dia, aí abençoa um ao outro, aí os irmãos não vão encontrar o acerto de contas com o Yamaraj. O Yamaraj vai perdoar e não vai ter acerto de contas no final da vida. Se você bem dizer sua irmã e seu irmão. Sim, eu posso aproveitar esse No banho de dia, mar, no né? banho Já de que eu rio. não tenho como ir pro Rio de Amuna, né? Porque eu queria levar meu irmão pra lá. Mas aí, você que não pode, como eu, a gente pode pensar. Nem que eu só ligue pro meu irmão, que Deus lhe abençoe, né? Pra gente tá trazendo aí essa bem-aventurança que esse dia auspicioso tá aí pra homenagear os nossos irmãos. Isso, quem bendiz o irmão nesse dia não vai passar por Yamaraj depois da morte. Não vai ser Mas castigado. também não faça mais coisa errada, né? Também. Isso. Então, vamos lá. Isso aí é na quinta-feira, né? Aí termina aí a Yamaraja abençoa sua irmã, a deusa do rio de Amuna. Porque a deusa do rio de Amuna, ela participou dos passatempos de Krishna. As Gopis se banharam com Krishna no rio de Amuna depois da dança da raça. Né? Depois que terminar a dança da raça, Krishna e as Gopis vão tomar banho no rio de Amuna e as Gopis massageiam Krishna com óleo. Também tem a ver com esse dia de massagear com óleo o corpo um dos outros da família, tá? Diwali, aí tem a lamparina acesa aí, né? Para o Jamuna e Yamaraj. Aí quem adora Yamaraj também oferece a lamparina para o Yamaraj, aí purifica os antepassados. Os antepassados são purificados. No dia dos irmãos. Do dia dos irmãos, é. Vamos fazer isso. Pode acender umas lamparinas. Vamos também pra lembrar, Yamaraj. né, de fazer Isso. Ok. Aí pode passar. Aí Varaha. Varaha é uma forma de javali, que salvou a Terra da inundação cósmica. Isso no outro passatempo, lá na Era de Ouro, tá? Eu estou passando isso aqui para você entender o que aconteceu. O Varaha é uma forma de javali que Deus assumiu, porque a Terra estava na lama. Aí ele tinha que tirar a Terra da lama. Quando ele tirou a Terra da lama, ele teve um filho com a Mãe Terra. Diz que algumas gotas dele de suor caíram na terra quando ele tirou ela de dentro da lama, e aí ela nasceu um filho, que é o Narakasura. O Naraka era filho do javali com a Mãe Terra. Só que esse filho foi abençoado pelo javali. O javali arrancou a presa dele e deu para o Naraka. Disse, meu filho, siga sempre o caminho do Dharma. Sempre o caminho da retidão. Nunca se desvie desse caminho, que você vai ter todo o poder dessa arma. E aí ele deu a arma. Só que aí ele foi embora, a Mãe Terra pediu também vida longa a ele, e que ele tivesse um grande reino. O Senhor Varaha abençoou o filho dele com a Mãe Terra. Então é o filho de Deus com a Mãe Terra, o Narakasura. Só que ele vai se converter num demônio, porque ele se torna muito poderoso com essa arma que ele recebeu do pai dele, e se corrompe por causa desse poder. Aí o que acontece? Passa o slide. Aí o Narakasura toma conta de todos os devas, né? Ah, não, aí já pulou para mais na frente, mas tudo bem, a gente vai chegar aí. Aí esse Narakasura, ele tomou conta do reino cósmico, dos devas. E aí o que aconteceu? Esse Narakasura, ele começou a ofender as mulheres do reino celestial. Ele queria se apossar das mulheres, das filhas dos semideuses. Ele raptou 16 mil filhas de semideuses. Guarde aí, 16 mil. 16 mil mulheres dos reinos celestiais foram raptadas por esse demônio, o Narakasura. Não é o Varaha aí, não é o demônio. Esse aí é o pai do Narakasura. Aí esse demônio raptou e, além disso, roubou os brincos da mãe dos devas, a deusa Aditi. Ele roubou os brincos dela fazendo uma ofensa. Ele cometeu uma ofensa. E aí os devas foram até onde estava Krishna e pediram, Krishna, por favor, salve o universo desse demônio.
O filho de Varaha se tornou um grande demônio. Por favor, salve o nosso mundo. Ele raptou as mulheres do reino celestial. Ele está fazendo maldade com elas. Aí a deusa Satyabhama, que é a mulher de Krishna. Pode passar o slide. A mulher de Krishna, a rainha. Ela é uma das rainhas de Krishna. Ele tinha 108 rainhas nessa época. Aí o Senhor Krishna ouviu isso do rei Indra e a Satyabhama disse: Krishna, você tem que ir lá lutar contra esse demônio. Aí Krishna disse: pois vamos, vamos juntos. Aí ele vai e se monta no Garuda. Ele e a rainha Satyabhama vão se montar no pássaro. A gente fez aí o Buda de Garuda, o pássaro Garuda. Ela vai montada junto com Krishna no Garuda. E aí elas chegam para lutar contra o demônio Narakasura. Quando eles vão lutar contra o demônio Narakasura, eles têm que passar por alguns círculos de proteção do reino de Narakasura. Primeiro era o círculo de fogo. E aí Krishna passou voando com Garuda pelo círculo de fogo, depois pelo círculo de lanças, depois pelo círculo de pedras. E aí ele chega no último ciclo, o ciclo de água. E aí o círculo de água era protegido pelo demônio Mura. Aí o Senhor Krishna, ele mata o demônio Mura, que estava dormindo nas águas, achando que estava muito bem protegido o seu reino. E aí o Senhor Krishna se torna conhecido como Murari, aquele que mata tudo que é feio. Ele afasta para longe toda a feiura. Tudo que é belo se manifesta na presença de Krishna. Qual que é o nome? Murari, porque ele matou o demônio Mura. Sim, a gente canta Madana, Mohana, Murari. Não é Murali, é Murari. Que lembrando... Murali é outro nome. É porque ele toca flauta. Murari é porque ele mata o demônio Mura. O demônio Mura. Aí Krishna matou o demônio Mura e depois ele começou uma luta contra o demônio Naraka. E enquanto ele lutava com o demônio Naraka, a luta se estendeu por vários dias. E o demônio não conseguia vencer Krishna de jeito nenhum. Aí o demônio usou a sua arma mágica, que era a presa que o seu pai lhe deu. Se lembra? O demônio Varaha arrancou a presa e disse para o filho que ele tinha poderes mágicos agora, que ele usasse para proteger o Dharma. Mas aí o Naraka usou para proteger o seu interesse egoísta. E ele atirou essa presa no peito de Krishna. Quando Krishna foi atingido pela presa do Varaha, veja bem, o javali era Krishna na sua vida, uma encarnação anterior dele. Era uma encarnação de Deus também. E aí, quando ele foi tocado pela presa, né, ferido pela presa, aí Krishna caiu desmaiado. Quando Krishna desmaiou, o demônio se achou vitorioso. Aí a Satyabhama, que é a rainha de Krishna, ela se levantou, pegou o arco e a flecha. Se lembra que saíram armas do Oceano de Leite? Essas armas estão sendo usadas nessa batalha. Então a deusa Satyabhama, ela pega esse arco e flecha que saiu de dentro da batedura do Oceano de Leite. E a rainha Satyabhama começa a atirar flechas no demônio. E agora o demônio encontrou a verdadeira adversária dele, porque aqui o demônio estava sendo derrotado por a deusa. E aí, quando a deusa estava quase derrotando o demônio, aí ela chamou Krishna. Ela disse: Krishna, acorde, jogue sua Sudashna Chakra. Eu quero que você seja consagrado como matador de Naraka. Aí o Senhor Krishna se acorda com o chamado de Satyabhama, da rainha dele. Quando ele acorda, aí ele se levanta e o demônio fica olhando e diz: o que é isso? Por que Narayana está se levantando? Eu feri ele com o dente do meu pai, Varaha. E aí o Senhor Krishna, ele aparece na forma da deusa Kamakya para o demônio. E aí quando o demônio olha, ele vê a Ioni da deusa. Né? Porque ele estava cobiçando a deusa. Esse demônio, ele havia feito ele queria se casar com a deusa Kamakya. Todo pervertido, né? Ele queria se casar com a deusa Kamakya. Aí a deusa Kamakya disse assim: se você construir uma escada que dá do pé da montanha até o topo da montanha, né? Que é a montanha de Govardhana. Aí ela disse: se você construir uma escada que vai do pé até o topo, numa noite, aí eu me caso com você. Aí esse demônio começou a construir a escada. Ele ia conseguindo. Aí a deusa Kamakya estrangulou um galo antes do final da noite. Aí o galo cantou. Aí o demônio pensou que tinha acabado a noite. Aí ele pensou que perdeu. Aí foi que a deusa derrotou o demônio. A deusa derrotou ele, enganou ele, estrangulando o galo.
Aí, Não, mas não matou. é daí que veio o Pessoal. negócio de ebó, né? Que matar um galo. Foi mesmo. Pare, professor. Mas Brincadeira. então, aí a partir daí, próximo slide. Aí a deusa matou, né? Aí você vê a deusa montada no Garuda junto com o senhor Vishnu, aí o senhor Krishna, né? O senhor Krishna é a deusa Satyabhama, a rainha Satyabhama, tá? A rainha Satyabhama encarna na era de Kali como um sábio chamado Jagadananda Pandita, que o meu nome vem dele, né? Jagadananda foi em homenagem a esse sábio. Jagadananda Pandita é uma encarnação da deusa Satyabhama, da era de Kali. Ela é a rainha mais altiva de Krishna. Ela parece a Lalita Gopi. Não, e a gente vê aquela história que por trás de um homem sempre tem uma grande mulher. Porque aí, ó, a partir desse momento onde ele matou, Ele ficou conhecido como matador de Naraka, mas quem matou foi a deusa Satyabhama, a rainha Satyabhama. E aí a gente vê na próxima imagem o momento onde o Senhor Krishna salva as 16 mil mulheres. Isso, essas 16 mil rainhas que haviam sido raptadas do reino celestial e que agora eram vistas pela sociedade como mulheres desonradas pelo demônio. Só porque o demônio raptou, agora elas são desonradas, porque teve um homem que estava com elas. Estava tocando nelas. Ninguém mais pode se casar com as meninas. Isso, aí o Senhor Krishna aceita elas. Ele diz, não, vocês podem se casar comigo. Satyabhama mandou Krishna casar com elas. Você vê aqui ao lado de Krishna, Satyabhama dizendo, Krishna, você deve casar com essas 16 mil. Case, com porque elas. tá tudo desonrado e as meninas precisam de alguém. E aí ele constrói um palácio para cada uma no seu reino de Dwaraka, na ilha que representa a Atlântida. E um detalhe é que Krishna, nessa época, ele não está mais em Vrindavana, né? Quem lê o Bhagavad Gita sabe que depois de um tempo ele sai, né, para ir ao encontro onde a sua mãe mora, onde ele vai estar destruindo o seu tio. E aí é quando ele vira aquela pessoa majestosa. Ele sai daquela condição de vaqueirinho e assume agora, seguindo, né, o reinado dele. E aí é por isso que tem esse momento onde ele está se casando com 16 mil mulheres. Você pensa que foi ele que salvou, mas não. Quem salvou foi a mulher dele. Mas a mulher dele que quis que ele ganhasse a fama, né? Isso. Deixa. É a Shakti. Ela quer. Pode passar. Aí tem as Gopis e Krishna se banhando no rio de Amuna, né? Que a deusa do rio de Amuna recebeu essa bênção do irmão dela, o senhor da virtude e da morte. E aí a deusa de Amuna pôde participar desses passatempos de Krishna com as suas várias Shaktis, que a gente estudou na dança da raça e que aqui a gente traz novamente no Diwali, nesse festejo maravilhoso, auspicioso. Né? Então essa foi a apresentação e eu agradeço pela paciência de vocês, o sacrifício dos ouvidos, do tempo. Eu queria aqui que a Karuna ela tirasse esse slide e antes da gente abrir para que quem quiser conversar também, né, a gente ainda tem um tempinho para que vocês também participem, para que a gente fizesse a foto, né, a nossa foto auspiciosa desse encontro transcendental, nessa noite cheia de aprendizado que a gente trouxe aqui. Quem quiser ligar a câmera, beleza. Quem não quiser, tudo bem, né? Então a gente vai estar aqui no comando da Karuna, cadê ela? Para que a gente possa estar registrando esse momento. Pronto. Então vamos lá, quem vai abrir? 1, 2, 3, diga Krishna. Krishna! Jai Radhe. Jai Radhe. Então, pessoal, esse foi o momento. A gente pode estar, né, passando para cada pessoa esse slide para vocês terem esse material de estudo, né? Então, quem quiser, fala comigo, que aí a gente passa aí para vocês. E também, se vocês quiserem falar alguma coisa... Perguntas ou comentários também. Sejam bem-vindos. Esse é o momento da nossa participação. Calma, um de cada vez. Eu vou estar aqui, já que vocês não estão falando, eu vou aqui convidar, né? Quem está aqui com a câmera ligada, que chegou depois, o nosso amigo Lotia Markandeya, para estar aqui, né? Também trazendo um pouco, né? Do que ele compreendeu. O que é que você achou desse momento? Boa noite, namastê a todos. Feliz Diwali. Gratidão, igualmente. Pô, eu sou ruim de palavras, né?
Eu só consigo conversar depois da terceira marcha. Daí eu me solto. Mas, pô, bem legal, assim, maravilhoso tudo, toda essa energia, tudo que está acontecendo, toda essa interação, essa sabedoria que nos desperta, nos conecta. Está sendo maravilhoso. Gratidão mesmo. Jai Mahalakshmi, Jai todos os devas, gurus. É isso. Gratidão.